Fica sabendo primeiro, o número 1 da palavra futebol, o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Ótima noite para você. 9h16 agora. Bora lá então, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Já estamos no ar, tudo certo aí, né, Bolacha? Estamos no YouTube, estamos no Valinhos FM, seja bem-vindo você ligado conosco na Valinhos FM em 87,9. Mais cedo, Marcelo Corsato, Albert Cavalcante transmitiram no YouTube dos canais Futebol Interior a derrota do Guarani pro Operário, 28ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo placar de 1-0, o Guarani perdeu. Agora tem Macaca em Campo, Ponte, Preta e América, América e Ponte, 28ª rodada da Série B deste Campeonato Brasileiro. O estádio é o Moisés Lucarelli, torcedor da Ponte vem chegando, para mais um jogo. A Ponte Preta que não vence em casa, 4 partidas, 3 derrotas e 1 empate, mas vem de vitória, ganhou do CRB na última rodada e tenta a segunda vitória seguida na competição, o que nesta competição seria inédito. Bola rolando daqui a pouquinho às 9h30 da noite, jornada esportiva para restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125, 3242-3125.
3125. Para você também, Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Eu conto com a sua audiência lá no YouTube Futebol Interior. Muito obrigado. Você que está conosco. Aberta a nossa live, 9 da noite, mais 18 minutos. A bola vai rolar já já e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, com a coordenação técnica da Mayla Siqueira. Nos canais Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo. Hoje, comigo, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. 9 da noite, mais 19 minutos. É hora de girar os destaques desta grande jornada esportiva. 9h30, a bola rola, sem muito tempo a perder, hein? Deixa eu já trazer ele com vinheta e tudo. Clica na vinheta aí, Bolacha. Wendel Coral. Fala, Wendel Coral, seu destaque para Ponte Preta e Operário. Grande abraço para você, boa noite, Coral. Tudo bem, Corsato, boa noite para você, um abraço para quem nos acompanha em mais uma jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. Chegamos à 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e América. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Macaca que chega após ter encerrado um longo jejum, de 7 jogos, sem saber o que era uma vitória na competição e de 15 partidas fora de casa, sem somar 3 pontos. A Ponte não vencia como visitante desde fevereiro. Graças a essa vitória na rodada passada contra o CRB, a Macaca hoje é a 13ª colocada com 32 pontos, apenas 3 de vantagem para o Brusque. Time catarinense que abre a zona de rebaixamento da 2ª Divisão Nacional para a partida de hoje contra o América Mineiro pela primeira vez em 20 partidas no comando da equipe. O técnico Nelsinho Batista repete a escalação da Macaca de um jogo para o outro. Com isso, os 11 titulares da Macaca: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca, Emerson Santos, Emerson, Ramon Carvalho e Elvis, Dodô e Gabriel Novaes no comando de ataque, Castro com dores na panturrilha e Gé com lesão de grau 2 do músculo posterior da coxa seguem entregues ao departamento médico da Macaca. Caso vença hoje, também a Ponte quebra mais um tabu nessa competição de conquistar 2 vitórias consecutivas na atual edição da Série B. Corsato, a Ponte que busca, portanto, o triunfo, contando com o apoio do seu torcedor para abrir uma vantagem ainda maior para a zona da degola. Promessa de um bom jogo daqui a pouco no Majestoso. Legal, Coral. Esse é o destaque da Ponte Preta. Bom, vou fazer o seguinte, são 9 da noite mais 21 minutos, 9h21. A Ponte vai jogar contra o América. Eu tenho que trazer as escalações das equipes aqui, mas, ô Bolacha, posso chamar um intervalo aí que a gente precisa pagar esse intervalo de vídeo? Vou chamar um intervalo de vídeo e daqui a pouco, Coral, você vem porque Ponte está escalada, América também. Você quer dar aí uma passadinha rapidamente nos times pra gente preparar um intervalo ali? O América é escalado com Elias no gol, Matheus Henrique, Éder, Lucão e Marlon no sistema defensivo, Alê, Fer Elizari e Juninho, capitão no meio campo. No ataque, Rodriguinho, Adson e Brenner. Destaque do América no banco de reservas para 2 jogadores ex-Ponte: Felipe Amaral, revelado na base da Macaca, e também o volante Walisson, que saiu polêmico quando foi para o Cruzeiro há 2 temporadas. Corsato. Legal, esse é o Wendel Coral. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, 9h30 da noite, equipes no gramado, a Ponte de branca, faixa preta no peito. Já já, Ponte que mantém o mesmo time da última rodada, hein? Depois de 19 rodadas, o técnico Nelsinho Batista consegue repetir o mesmo time. Intervalo, voltamos já. Valinhos FM 87,9, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar já já. Você vai se ligar pra Ponte Preta e América. Bom, 9 da noite, mais 25 minutos aqui pelo meu, em 5 minutos. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer a ficha técnica do jogo de Ponte Preta e América com Wendel Coral. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco. A Ponte Preta já pronta, definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista para receber o América Mineiro no estádio Moisés Zucarelli, em duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje a Ponte Preta que mantém a escalação inicial do time que venceu o Série B na rodada anterior. Portanto, a alvinegra é escalada com Pedro Rocha no gol, camisa 1. Na lateral direita, número 14 é Luiz Felipe. A dupla de zaga, número 4, Matheus Silva. Número 6, Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Ponte na lateral esquerda é o camisa 5, Heitor Roca. No meio campo, 4 homens. 8, Emerson Santos. 18, Emerson. 21, Ramon Carvalho. E o 10, o maestro, capitão do time, Elvis. No ataque, 7, Dodô. 35, Gabriel Novaes. Repeteco da Macaca: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca. Emerson Santos, Emerson, Ramon Carvalho e Elvis. Dodô e Gabriel Novaes. No banco, à disposição de Nelsinho Batista, tem Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Edson, Iago Dias, Joilson, Castro, João Gabriel, Everton Brito, Gabriel Risso, Nilson Júnior, Guilherme Portuga e Hudson. Ponte Preta, 13ª colocada na competição, 32 pontos ganhos em 27 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, marcou 30, sofreu 36. Gé é o seu principal artilheiro com 7 gols, Dodô, vice-artilheiro do time, com meia dúzia de gols. Próximo jogo da Macaca, anote aí, torcedora, Ponte Preta entra em campo na próxima segunda-feira, pela rodada de número 29 deste Campeonato Brasileiro da Série B, às 9 da noite, contra o líder, o Novo Horizontino. Futebol Interior.
E do outro lado tem o América Mineiro, que busca a vitória para colar ainda mais no G4 da competição. O Coelho, comandado pelo técnico Lisca, vem a campo com Elias no gol número 1. Na lateral direita, ao 36, é Matheus Henrique. A dupla de zaga, 33, Éder e 3, Lucão. Na lateral esquerda, número meia dúzia, é Marlon. No meio campo, 16, Alê. 5, Fer Elizari. E o 8, capitão do Coelho, Juninho. No ataque, 75, Rodriguinho. 44, Adson. E o camisa 9, o centroavante, Brenner. Repeteco do América do técnico Lisca. Elias, Matheus Henrique, Lucão, Éder e Marlon. Alê, Fer Elizari e Juninho. Rodriguinho, Adson e Brenner. No banco do América, à disposição do técnico Lisca. Dalberson, Júlio, Daniel Borges, Nicolas, Felipe Amaral, o Alisson, Moisés, Fabinho, Vinícius, Renato Marques, Matheus Davó e também o Jonatas. O América é o 7º colocado, 41 pontos, 27 jogos, 10 vitórias, 11 empates, 6 derrotas. Marcou 33, sofreu 22, saldo positivo de 11 gols. Próximo jogo do Coelho, domingo, 4 da tarde, 29 de setembro, contra o CRB de Hélio dos Anjos, em Alagoas. Arbitragem. Arbitragem responsável por comandar a partida entre Ponte Preta e América Mineiro hoje no Majestoso tem o comando do juiz Jonathan Benkenstein Pinheiro. O auxiliar número 1, Thiago Augusto Capstiel, os dois do Rio Grande do Sul. O auxiliar número 2 é do Espírito Santo, Fabiano da Silva Ramírez. E no VAR, também de Porto Alegre, Daniel Nobre Bins. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A bola vai rolar já já, hein? Já já a bola rola para Ponte Preta e América. América e Ponte Preta. Antes da bola rolar, deixa eu trazer o destaque do repórter do estádio. É ele. Tem vinheta, Bolacha? Põe a vinheta. Não tem vinheta. Não tem problema. Vamos que vamos aqui. Repórter Pedro Lino. Fala, Pedro Lino. Grande abraço para você. Boa noite. Rapidinho aí o seu destaque no Majestoso, Pedro. Boa noite, Carlos Corsato. Boa noite, amigos da transmissão de América Mineiro e Ponte Preta. Já estou aqui no gramado. Baixa procura de torcedores aqui no estádio Moisés Lucarelli, viu, Corsato? Com certeza teremos cerca de 2.800, 3.000 torcedores hoje aqui. Baixa procura, o tempo tá bom. Não tá tão calor, aquele vento gostoso, tá um clima agradável. A 9h30 a bola rola, América Mineiro e Ponte Preta América Mineiro, Corsato. Legal, esse é o Pedro Lino, posse de bola no primeiro tempo do time do América. O América levou no tosse, então a posse de bola é do Coelho. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Time do América, calção preto, meias verdes, com detalhe em branco em cima, próximo do joelho. E a camisa nas cores vermelho, nas cores verde e preto. As cores do Coelho, né? A lista na vertical, vai apitar o árbitro, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções desse jogão de bola para você. Ponte América, América e Ponte. Vamos aqui trazendo as informações desse jogo. Comecinho de jogo, Ponte Preta defendendo o gol da linha do trem, atacando pro gol do placar eletrônico, maior placar eletrônico do interior de São Paulo, 14-4, atacando ali onde está o portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Posse de bola no primeiro tempo foi do time do Coelho. A gente vai identificando os jogadores do Coelho por aqui. Marlon trabalha essa bola aqui pela ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, para você se identificar. A Ponte defende a sua direita, seja lá qual for o seu aparelho. Já o América está à esquerda, a Ponte atacando a esquerda do seu aparelho. Bola pro Elvis, capitão do time, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Ramon Carvalho na enfiada ali pro Gabriel Novaes. Entre os jogadores da equipe do América, aí a bola acabou ficando com o time do Coelho. Levanta a bola, põe a bola aqui pro campo de ataque. O time do Coelho é Matheus Henrique, ele faz o passe pelo meio, a bola volta aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe do América para roubar essa bola e trabalhar a bola com Alê, bom jogador aqui da equipe do América. Quem tava por ali também era o 36, era o Matheus Henrique. Ele volta a bola na ponta esquerda para Marlon para Lucão, zagueiro da equipe do América, põe a bola aqui pro campo de ataque. A Ponte roubou essa bola o time da Ponte, bola com o Emerson. Emerson fez a finta, virou, trabalhou, bola na ponta
ponta para Gabriel Novaes. Novaes trabalha a bola aqui na ponta, bola para Ramon Carvalho. O Roca pede, camisa número 5 da Macaca. Ele volta, o Roca que herdou a camisa que era do Dudu, que foi jogar no Juventude, primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Bota a bola para Ramon, Ramon para Sérgio Rafael. Ponte que de 2 anos para cá, né, ela acabou pegando, né, a numeração fixa para os seus jogadores, o que eu acho bacana, porque aí o torcedor se identifica. Por exemplo, o Elvis é o 10, então se você comprar a camisa 10, você vai comprar a camisa do Elvis. Bola aqui para o campo de ataque, Ramon Carvalho tentou fazer o passe aqui no campo de ataque, a bola vai ficar fácil para o goleirão da equipe do América, o Elias, sai do gol para ficar com ela, o goleirão do América. Você ligado aqui em 87,9 na Valinhos FM, conosco também no YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, dá lá o like no nosso canal. Vem América, bola aqui pela ponta direita, a bola faz a finta, vira, toca a bola para Matheus Henrique, tocou para Adson, Adson voltou na ponta, chega a zaga da equipe da Ponte, tira, rouba essa bola aqui na ponta esquerda, traz bola para Gabriel Novaes, Dodô pede na direita, o vice-artilheiro da Ponte, tocou bola pro Elvis, de primeira pro Dodô, não tem impedimento, o Dodô bateu pro gol, espalma Elias! Defesaça do goleiro do América. Que passe do Elvis pro Dodô, bateu pro gol. Eu acho que o Elias defendeu, deixa eu ver aqui no rebote. Defendeu, escanteio pra Ponte, escanteio pra Macaca, Pedro Lino. Um passe mágico do Elvis pro Dodô. O Dodô invadiu a pequena área, chutou bonito. O Elias fez belíssima defesa. É escanteio pra Macaca, Elvis na bola, Forçato. Elvis tá na bola. Ô Bolacha, estamos no YouTube, né? E o pessoal tá perguntando se vamos abrir a jornada. Já abrimos, torcedor. Bola aqui pro Elvis. Vem cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, Elias. Levanta voo, pousa com ela em seus braços. O goleirão da equipe do América. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87,9. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vem na ponta esquerda, Heitor Roca vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do América para tirar. Sobe a zaga do América, tira, a bola voltou pelo meio aqui, o árbitro tá pegando uma falta. Falta em cima do camisa número 36, o Matheus Henrique. O jogo tá parado o jogo. 4 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0 para Ponte, 0 para América. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora que bora! Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bola aqui pro time da Ponte, trabalhando bola aqui no campo de defesa. O Pedro Lino, o Wendel, falou ali de 2.800. Ah, não, né? Eu acho que a Ponte não vai fazer isso. A torcida da Ponte vai passar dos 3.000 hoje aí, viu, Coral? Tô com você, Corsato. Pelo menos a expectativa é essa, né? Embora a Ponte não vença em casa 4 partidas, com 3 derrotas consecutivas, inclusive nessa sequência negativa, mas o triunfo sobre o CRB, quem sabe, dá um alento para essa noite de terça-feira. O horário é um pouco tarde, é verdade, a gente sabe disso. Mas nós confiamos na torcida da Macaca. Quem sabe 3.500, 4.000... ou para ver se o Pedro Lino realmente está certo na sua projeção inicial, Corsato. Legal, vou pedir um pouquinho de paciência pro torcedor aí, porque hoje para mim aqui a imagem está chegando bem atrasada, viu? Então, torcedores da Ponte Preta, vocês tenham um pouquinho de paciência aqui com o narrador, tá? Fábio Fernandes, Gustavo Carvalho, a Fátima Fornazieri, salve Corsato. Tá pedindo para mandar um abraço aqui. Deixa eu fazer esse merchan aqui então, para depois ganhar o Pix da Fátima. Pera aí, bola pra Ponte, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Dodô, sai do gol Elias para ficar com ela. Aí o Dodô escorregou no lance. Deixa eu mandar esse abraço aqui, porque é abraço comercial aqui, ó. Barril Distribuidora, Paraíso, no Tocantins. Torcida Jovem da Ponte ligada aqui, tô brincando, viu, Fátima? Um abraço pra você. O pessoal tá lembrando aqui do Alisson, né? Aquele volante que estava na Ponte Preta e que saiu, né, da Ponte Preta, meio que brigado, né, com o Eberlin. Mas eu não sei se vocês sabem, né, mas a Ponte Preta tentou a volta do Alisson, tá? Há um ano atrás.
O Silvio Seico, boa transmissão, Corsatos. Vem o time da América. Bola aqui pro campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol. Foi embora linha de fundo. Mas o árbitro já tava pegando uma falta ali. Sentiu. A batida do jogador da equipe do América foi o Rodriguinho que bateu, né? Mas o jogador da Ponte tá caído. Aliás, um confronto, né? Um encontro, né? Melhor dizendo, entre dois jogadores ali, o da Ponte e o do América, os dois estão caídos, viu, Coral? O da Ponte foi o camisa número 8, o Emerson Santos, na dividida com o Brenner. Camisa 9, grandalhão do América. Na hora já imaginei que pudesse ter machucado. O jogador da Macaca tá no chão, não recebeu atendimento médico, a ver se consegue permanecer na partida. O volante da Alvinegra vai se levantando, mas a trombada foi forte, aparentemente tudo ok com ele, Corsato. Esse Brenner é aquele que jogou no Palmeiras, né? Sim. Jogou no Palmeiras. Ex-Remo também. Juventude, Remo. Faz gol, hein? Faz gol. Mas o árbitro não tá... Ponte, acho que há 2 temporadas, chegou a monitorar a situação dele, inclusive. Sim, foi um jogador que entrou no radar da Ponte, sim. Mas não com o Eberlin, na gestão anterior. Bola aqui na gestão do Tiãozinho. Bola para a equipe da Ponte, vem Ramon Carvalho. Ele trabalha a bola aqui pro Matheus Silva. Aí o Matheus Silva virou o pé, falei, agora vem lançamento, né? Estilo Renan Fonseca. Você lembra do Renan Fonseca? Dava esses lançamentos no campo de defesa, pro campo de ataque, como ninguém, hein? O Renan Fonseca. Renan Fonseca, na sua opinião, Coral, é melhor do que os zagueiros que a Ponte tem hoje? Mas com toda certeza, com sobras. Eu gostava dele também. Vem Ponte, olha o Gabriel Novaes, pra bola, perna direita, bate pro gol, ela passa, vai embora. Aliás, Renan Fonseca e Reginaldo fizeram a dupla menos vazada da Série B de 2019. A dupla de zaga, a zaga menos vazada da Série B em 2019. Renan Fonseca que começou na Ponte, né? Depois foi pro Botafogo do Rio de Janeiro, voltou pra Ponte de novo. Estava na Internacional de Limeira, agora confesso que não sei onde está o Renan Fonseca. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola aqui o time da Macaca ainda no campo de defesa. Bola com o Ramon Carvalho, participou pouco do jogo, participa pouco de outros jogos, mas desse tá participando bastante. 8 minutos, já tocou bastante na bola. Ele, Lisca é o treinador do América, Nelsinho Batista o treinador da Ponte. 2 treinadores experientes. E na segunda-feira que vem tem Nelsinho e Eduardo Batista, jogo da família. Já você fala porque a Ponte vem, bola com o Roca, tocou bola aqui pro Gabriel Novaes. Novaes ganha do primeiro, ganha do segundo, Juninho, ex-Ponte Preta, capitão do time da América, bom jogador Juninho também. Trabalha a bola na ponta, bola pra Macaca, bola pro Emerson. Emerson volta essa bola pra Matheus Silva. Matheus Silva aqui no círculo que ele vira o gramado, toca a bola, já informação do Wendel. Bola pra Ramon Carvalho, dá pra dar informação agora, vai lá. Você comentou do Renan Fonseca, hoje 34 anos de idade, depois que saiu da Macaca em 2019, em 2020 jogou no Oeste, 21 e 22 na Inter de Limeira, na temporada passada. Última vez que esteve em campo, inclusive, foi no Aruco do Paraná. Apenas 5 jogos marcados, portanto, mais de um ano que não entra em ação o zagueirão ex-Ponte Preta, Renan Fonseca. Cara, caras que marcaram, né? Por exemplo, ontem, né, e hoje até compartilhei aquele Renatinho, atacante que jogou bem na Ponte na temporada 2013 e 2014, na temporada 2012, né, que a Ponte subiu. O Renatinho, ele 2014, né, ele não estava no time da Sul-Americana. Ele tá jogando, vai jogar no Rio Branco do Espírito Santo. Acertou o contrato lá com o Rio Branco, que começa a trabalhar já em novembro para a temporada de 2025, né? São jogadores que marcaram, né, na Ponte Preta, mas que tudo passa, né? Como diria a Adriana e a rapaziada. Oi, Pedro Lino. Você falando do Rio Branco aí, quem tá treinando no Rio Branco é o Ricardo Codalquini, que foi técnico do Primavera de Indaiatuba, tava no Cuiabá, e quem joga lá também é o João Paulo Turcino, lembra dele? João Paulo Turcino, aquele lateral que jogou, sim, se não me engano foi 2012. Jogou, foi reserva do Wendel. Chegou a ser reserva do Wendel. O pessoal falava que era o João Paulo e Justin Bieber. Isso. Você acha ele parecido com o Justin Bieber, ou Pedro Lino? Por fora. Não, tô perguntando se você acha, não, porque não foi você que deu o nome. Quando ele, na época que ele jogava aquele, tinha o cabelo igual do Justin Bieber. Você é um invejoso, Pedro Lino. Você tá com inveja do cabelo do cara. Vem o time do América, bola aqui pro campo de ataque. Vem Matheus Henrique pro cruzamento. Rapaz, que cruzamento foi esse? Sai do gol. Goleirão da Ponte pra fazer a defesa, o Pedrão. E atenção, rede. Atenção, Valinhos FM 87,9. Tá na hora de girar pra você. Tempo. E placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 11 minutos 20 segundos. Quase 12 passados deste primeiro tempo. No regressivo 33, mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. 28ª rodada Série B. Campeonato Brasileiro. Majestoso. Ponte e América empatam 0-0. FM 87.9. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comigo Wendel Coral. O Marcelo Corsato já tá na tela para quem tá no YouTube, né? O Marcelo já tá na tela, daqui a pouco ele entra na transmissão também. O Marcelo vai ficar no placar ao vivo, vai comandar um intervalo e o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Marcelo que narrou mais cedo a vitória do Operário para cima do Guarani. Guarani perdeu, o Operário venceu pelo placar de 1-0. A torcida do Guarani tá brava, teve pênalti a favor do Guarani que o árbitro não deu. Que coisa, hein? Bola na ponta esquerda pro Marlon. Marlon volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Lucão. Lucão já passou aqui pelo futebol de Campinas. Abre o jogo para Éder, camisa número 33. O Éder volta a bola pro 3, que é o Lucão. Lá na meia esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Bola para Éder. Éder faz o passe, abre o jogo. Trabalha a bola aqui pro Adilson com Y. Vem pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Bola dentro da grande área. Chega o Sérgio Rafael. Briga ali com o jogador da equipe do América, o Rodriguinho, que estava na jogada ali. Último toque do Rodriguinho, a bola passa, vai embora, linha de fundo. É tiro de volta pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, fazer a cobrança, Coral. O América perdeu uma boa oportunidade, né? Chegou bem pelo lado direito, tentou ali quando viu que não conseguiria a finalização, o escanteio. A bola sai para linha de fundo, o tiro de meta já cobrado. 0-0, mais de 13 minutos em Campinas. Aonde eu falei Adilson, não tem L não, tira o L, então fica Adson, tá bom? Vamos consertar aqui. Então vamos consertar aqui. Adson. Se coloca o L, fica Adilson, né? Então é Adson. E aqui na minha papeleta eu coloquei um L. E aí atrapalhou tudo. Bola na ponta, bola pro Éder. Éder vira o jogo para Lucão, lá na ponta esquerda, trabalha a bola para Marlon. Marlon volta a bola para Lucão. 13 minutos, 30 segundos passados. É primeiro tempo de jogo, 0 para Ponte, 0 para América. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Agora pega ali o impedimento do jogador da equipe do América. O jogo tá parado. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando, não esquece de dar um like lá na nossa transmissão, tá? Vai ser muito bom ter você conosco. Vamos abraçar aqui o Sérgio Soares. Boa noite, meus amigos. Vamos ganhar hoje. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Até a dupla Tefo e Valdir, ou Zaruri e Tefo, eram melhores que a de hoje, diz aqui o Osmar Dangar. Ih, deu ruim pro goleiro da Ponte lá, hein? E pela carona dele, não sei não, hein? Acho que não vai dar, hein, cara? Olha lá, ó. Coral, ele tá fazendo um gestual assim de que não vai dar, hein? E se eu vi certo, é posterior da coxa, né? E aí realmente não tem como continuar na partida, mas você muito bem frisou, né, Corsato? O que chama mais atenção é a reação do goleiro Pedro Rocha, que agora vai se alongando junto com o Rogério Melo, fisioterapeuta ali da Ponte Preta, para quem sabe ver se o paredão Ponte Pretano consegue continuar no jogo, mas acho difícil. No banco hoje tem Luan Ribeiro. Legal, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, também na Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Marcelo Borges está com a gente aqui, boa noite, Corsato, a melhor equipe de transmissão, feliz com a Chape, meu Furacão do Oeste tá bem. Aí fala aqui, coitado do Albert, o Albert está sofrendo, rapaz. Fábio Fernandes. Abandona esse Renato, Osmar. Não gosta do Renato, o Fábio Fernandes não. Gente, o jogo tá parado para atendimento do goleiro da Ponte, tá? Gustavo Carvalho, vamos pra cima, nega véia. Osmar Dangara, saudades desse Juninho, jogava muito na Ponte. Neuci Lucato, uma ótima noite para todos. José Maduro, depois de, na verdade é na 20ª partida, né, Coral? Se eu tiver errado, você corrige aí, porque foram 19 rodadas sem manter o mesmo time. E aí agora na 20ª rodada, partida do Nelsinho, ele consegue repetir a escalação, é isso, né? É a 20ª. Vou contar aqui, mas pra mim é a 20ª também. Porque ele estreou contra o CRB, né? Então um turno inteiro, ele estreia contra o CRB, acredito que essa é a partida de número 20.
do Nelsinho na Ponte Preta. Se for 21ª, então Corsato. então é depois de 20, tá certo aqui o nosso ouvinte, é isso mesmo, o José Maduro. Então foram 20 jogos sem conseguir repetir a equipe na 21ª partida do Nelsinho, ele consegue repetir o time. Vem o time do América, bola aqui pro campo de ataque, é o Watson que tá na linha de fundo, cruzamento, chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do América. Primeiro escanteio pro Coelho do jogo, segundo da partida, Coral. Lá pela ponta direita, e o América já manda os dois zagueiros, o Éder e Lucão, também que já passou aqui pelo futebol de Campinas no Guarani na temporada passada. São zagueiros altos, bons na bola aérea. Vem o América pela ponta direita, escanteio. Vem Rodriguinho para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do América. Primeiro escanteio pro Coelho do jogo. Bola levantada na grande área. Sobe a zaga da Ponte para tirar com o Emerson. Tira dali, a bola volta aqui pelo meio. Foi o Sérgio Rafael que meteu a testa nessa bola. A bola voltou aqui pela direita. Trabalha a bola. Rodriguinho chegou, o Roca tirou. A bola voltou de novo para Rodriguinho. O Brenner tá na grande área. Vem levantamento do Matheus Henrique. A zaga da Ponte chega, tira. Bola volta. Chegou ali o Emerson Santos. Tirou. Aí chega o Lucão. Bate ali no rosto do Elvis. Aliás, eu vi o Elvis ali na hora de tirar o tos, né? A televisão mostra o Elvis tá com o olho inchado ainda, daquela pancada do jogo contra o CRB. Bola para a equipe do América, aqui na ponta, vem América, Adson, trabalha com a perna esquerda, vira para Matheus. Matheus vem pro cruzamento e deu ruim, levantamento na boca do gol. Pedro Rocha! Tira, mas tira pra grande área, zaga da Ponte tira, bola volta na ponta esquerda pro Marlon, de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Zaga da Ponte tira, bola volta, Matheus Henrique, fez a finta, virou pro Watson, vai queimar dali, bateu pro gol, Matheus Silva tira, volta pra Matheus Henrique, traz a bola pra perna esquerda, voltou pro Alê, cruzamento, levantamento na boca do gol, muito forte, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta. Rapaz, o Pedrão tirou esquisito essa bola. Foi esquisito, hein? A sorte é que a zaga da Ponte conseguiu completar, mas o América tá tentando estourar na garrafa da Ponte, hein, Coral? Uma verdadeira blitz do América. Primeiro com camisa 36, o Matheus Henrique tenta o cruzamento fechado na ponta direita. Por pouco não surpreende o goleiro Pedro Rocha, que tira o perigo. Mas na sequência, de novo lá pela ponta direita. O cruzamento tenta vir na segunda trave. Passa por toda a extensão da área, sai pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado, mas no momento que o América vai gostando mais do jogo, Corsato. Quase 19, Ponte vem, bola aqui pela ponta direita, bola pro Dodô, chegou o Lucão, trabalha a bola aqui atrás, bola pro Elias, Elias com a perna esquerda, o Dodô vem em cima dele, ele faz o passe pro Matheus Henrique, perna direita, toca a bola pro Juninho, Juninho vem, ganha a bola, o time da Ponte com o Emerson Santos, o árbitro diz que não teve falta, bola pro Elvis, Elvis na direita pro Emerson, Emerson pro Dodô, toca a bola pro Emerson, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pro Dodô, tentou pegar, chegou o Emerson, tira. A zaga da equipe do América joga a bola, linha de fundo, é escanteio. Escanteio pra Ponte fazer a cobrança, o terceiro do jogo. Segundo pra Ponte, agora pela direita. Pedro Lino. Escanteio pra Macaca, Elvis na bola, depois de um bate e rebate na pequena área. O Emerson Santos chutou no Juninho, a bola foi pra escanteio, pessoal. Deixa eu abraçar aqui e agradecer aqui o meu mano. Cara, todo mundo sabe o amor que eu tenho por ele, mas hoje ele me quebrou um galhão, né? Profissional como dos bons e pegou aí, narrou o jogo do Guarani, uma pena que não deu pro Guarani, o Guarani não venceu, mas o Marcelo fez o seu trabalho, aliás, bombamos na live, aliás, torcedor da Ponte ajuda aqui, porque a live com o Marcelo foi muito boa, hein? Segundo tempo, vou ter que trocar de narrador aqui, então. Bola aqui na ponta esquerda, cruzamento, a zaga da equipe do América tira, a bola volta com o Dodô, chega a zaga da equipe do América para tirar. Aí a bola volta com o Watson, chegou, ganha na bola, tava na frente do árbitro ali, o Gabriel Novaes, ganhou do Ale, que ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Bola botou no meio, bola para Ramon Carvalho na ponta, ele vira o jogo, trabalha a bola para Sérgio Rafael vira o jogo, tenta tocar a bola aqui na ponta pro Ramon, deu bobeira, né? Perdeu. Aí a bola volta pro Adson vira o jogo, trabalha a bola aqui pelo meio, ele toca a bola pra Fer Elizari, vira o jogo, trabalha na ponta, e foi pra cima dele ali o Matheus, chegou a zaga da Ponte pra tirar, bola com o Luiz Felipe, dá um bico, tira, joga a bola pra lateral. Sentiu. É lateral pra equipe do América fazer a cobrança, e foi uma trombada gigante, viu, o Coral? Pois é, no momento que o árbitro Jonathan, também quem está em Pinheiro, solicita a entrada médica, é o Marlon, camisa meia dúzia, lateral esquerdo do América, tá sentindo bastante. Vai receber todo o pronto atendimento ali para ver se continua no jogo. Mas a trombada realmente foi forte do Marlon junto com o Matheus Silva. E ali, claro, né, o Matheus Silva com mais estatura. Deu ruim ali pro América, ou pro jogador do América. Enfim, expectativa de melhoras aí pro camisa meia dúzia, mas
Tá até agora ali receberam atendimento médico lateral Marlon da equipe do Coelho, Corsato. O jogo tá parado, Hudson Batagini, tá dizendo aí, Marcelo. Valeu, Hudson, obrigado. Osmar Dangar. Júlio César Guevara. O Marcelo tá muito quieto. Tá descansando, calma, daqui a pouco ele fala. Osmar Dangar, Pedro Lino, Paulo Lino. Pedro Lino fala, caramba, o Pedro Lino ao invés de ficar lá vendo as informações, tá mandando mensagem no YouTube, como é que é isso, né? Mas é o Paulo Lino. Vamos, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. E o Gé, só no derby? Cara, ô Coral, eu acho que o Gé volta antes, hein? Você não acha, não? Acredito que pelo menos mais uns 10 dias, né? A lesão de grau 2 ela é um pouco delicada. O jogador pode demorar até um mês para voltar aos gramados. Esse é o terceiro jogo, ou quarto? Terceiro. Sem o Gé, à disposição do técnico Nelsinho Batista. Até o derby, a expectativa é de que ele volte e quem sabe esteja 100% para o Clássico Campineiro. O Carlos Ademir Mendes também tá ligado com a gente. Valeu, Carlão. Obrigado aí pela audiência. Grande abraço para você e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 22,5. Metade da metade do jogo. 22,5 para terminar o primeiro tempo do giro, meu giro que giro. O placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, rodada 28. Majestoso, Ponte e América empatam 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ponte vem aqui no canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, canto baixo do seu aparelho, canto baixo do seu telefone. Bola aqui na ponta. Tentou o Ramon aqui fazer o passe no campo de ataque. Na verdade era o Sérgio Rafael. Mas o passe não saiu legal não, a bola ficou fácil pro Belia, sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Osmar Dangar pergunta aqui, o Matheus Regis está machucado? Segundo a assessoria de imprensa, é a opção do treinador, mas a gente já sabe, né, que a opção do treinador, quando a assessoria divulga, às vezes não é muito assim. Por exemplo, no último jogo, o Castro, né? Antes do CRB foi o... Antes do CRB, aliás, foi a derrota pro Ituano. Mas contra o CRB que ele não esteve à disposição, a assessoria disse que era a opção do treinador, quando na verdade estava entregue ao departamento médico com uma lesão na panturrilha. Enfim, vivemos tempos complicados no departamento de comunicação da Ponte. E hoje nem no banco ele está de novo. Nem no banco está. Aliás, o banco da Ponte Preta, se o torcedor prestou bem atenção, né, não vou criticar porque os caras estão no banco, mas 3 zagueiros... E o Sato tá no banco sim, viu? O Castro tá no Castro banco? Tá, camisa tá. 15. Então tá. Então o Castro tá no banco. Então, o Castro tá no banco, mas a Ponte tem 3 zagueiros no banco hoje. Ponte tem Joilson, Edson e Nilson Júnior. Ponte tem 3 laterais no banco, né? Sei não. Vem a equipe do América, bola aqui pro campo de ataque. Falta do Emerson. Camisa número 8. Tá caído ali o jogador da equipe do América, é o Marlon de novo. Rapaz, o Marlon vai sair cheio de hematoma, hein, Coral? Agora foi forte ali o Emerson pra cima do Marlon, número meia dúzia da equipe do América. Mais uma vez, né? Trombada forte, essa foi por trás. Pode ser até pior, próximo ao tornozelo direito do jogador da equipe do Coelho. Fato é que vem bola aérea na zaga lá da Ponte Preta. Comanda o goleiro Pedro Rocha. Só uma correção, não foi o Marlon, mas sim o camisa 5, o Fer Elizari, quem sofreu a falta. O 5, o Fer Elizari, que sofreu essa falta então do Emerson. É falta para a equipe do América fazer a cobrança. A Ponte começa bem, tem uma chance ali com o Dodô, mas depois, né, o jogo a caráter pro time do América. O jogo a caráter pro time do América. O América tá melhor no jogo nesse momento. E tem falta para fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. O Fer Elizari já tá tudo bem com ele. Vem para fazer a cobrança de falta ali o Marlon. Para bater com a perna de esquerda. E o Adson, que tá por ali, para bater com o número 44. Falta para a equipe do América. 25 e 30. É o Marlon que vai pra bola. Deixou, voltou. Bola ali na ponta. Trabalha a bola o time. É o 75. É o Rodriguinho. Bola aqui pelo meio. Ele volta essa bola de novo pro Marlon. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Pega o goleiro. Rapaz, como assim? O cara apareceu na cara do goleiro da Ponte. Era o Brenner. Perdeu um gol feito. Tá certo que eu acho que estaria impedido. Ou não? A bola não foi pra ele. Foi pro Éder.
Meu Deus, apareceu na cara do goleiro da Ponte e a zagueirada na Ponte, nananina não, hein, Wendel? Se sai o gol, certamente teremos o VAR em ação, olha aí, Corsato. E vem aqui o Pedrão, toca a bola pro Sérgio Rafael, gosta de fortes emoções, hein? A bola volta aqui pelo meio, a Ponte perde, ganha essa bola, perde de novo, voltou, bola pro time do América, trabalha a bola ali com o Elizari, Elizari volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Lucão, vai, Coral. Pra mim, condição normal do Éder, que vem da linha de trás, chegava bem na segunda trave, cabeceia o comando figurino de cima pra baixo, mas o Pedro Rocha bem posicionado. Fez a defesa, segue 0-0 no Majestoso. Na verdade, ele errou a cabeçada, né? O jogador da equipe do América. Ele erra a cabeçada e aí ficou fácil pro goleiro da Ponte, o Pedro Rocha. Ele errou e errou feio a cabeçada. O América já poderia estar vencendo o jogo. Matheus Silva vira o jogo na ponta direita. Ele trabalha a bola ali pro Luiz Felipe. Luiz Felipe, ele marca razoavelmente, mas a Ponte sem o Igor Inocente lá na direita perde toda e qualquer possibilidade de ataque lá pelo lado direito. A Ponte está tentando mais aqui pelo lado esquerdo com o Heitor Roca, mas com o Luiz Felipe a Ponte fica pensa de ataque. Trabalha a bola aqui o time do América. A bola com o Éder. Éder na ponta. Ele vira o jogo para Matheus Henrique. Matheus Henrique volta um pouco mais atrás. Ele é marcado ali pelo Ramon. Ele faz a finta, vira. Trabalha a bola ali pro camisa número 3, que é o Lucão. Lucão na ponta esquerda. Trabalha a bola aqui para Marlon. Marlon tentou fazer aqui o passe em profundidade. Vai ficar pro goleiro da Ponte, o Pedro Rocha. Primeiro com os pés. Depois sai jogando aqui com o Sérgio Rafael. Não quis pegar a bola com as mãos, não. O goleiro da Ponte. Sai jogando. Bola aqui no campo de ataque. Jogo apoiado na macaca. Bola do Emerson. Emerson vira o jogo. Trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Gabriel Novaes. Gabriel Novaes, a Ponte tá jogando no mesmo esquema que jogou contra a equipe do CRB. Pode ver que o Gabriel Novaes está aberto pela esquerda, o Dodô aberto pela direita e o Elvis é o cara que, entre aspas, o falso centroavante. Voltou, vem bola pra Ponte, quem sabe agora lá na ponta. Trabalha a bola o time da Macaca, bola pro Gabriel Novaes, trouxe a bola pra perna esquerda, quando bateu sem força, voltou pra ele de novo, bate pro gol, perna direita pega na zaga. Mas não estava valendo nada, né? Porque o árbitro marcou ali um impedimento, né? Ele seguindo a recomendação do auxiliar número 2, o Fabiano da Silva Ramírez, estava impedido ali. O Fabiano da Silva Ramírez é do Espírito Santo e marcou o impedimento do Gabriel Novaes. Aliás, o Novaes, ele começa a jogada aqui na ponta esquerda, rouba a bola aqui e termina lá na ponta direita. Haja fôlego, hein? Bola aqui pro campo de ataque, vem América, vinha, Juninho, briga ali com o Matheus Silva. Matheus Silva mete a cabeça na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do América fazer a cobrança. Lateral para o time do América fazer a cobrança. Você ligado aqui na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior. Valinhos FM, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Dá aquela moral pra gente aqui, divulga lá no Facebook a nossa transmissão para que mais torcedores da Ponte Preta conheçam o nosso trabalho. Tem jogador da equipe do América caído aí, hein, Coral? É o Fer Elisário, camisa 5, mais uma vez o volante do América ali, vai recebendo atendimento médico. Não tá tudo ok com ele. Vamos ver se continua no jogo. Volantão, camisa 5 do meio campo da equipe do Coelho. Foi ele que tomou aquela trombada há pouco do Matheus Silva. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Estamos chegando a 30 minutos. 30, meia hora de jogo no primeiro tempo. 15 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Te contei não, Majestoso. Ponte e América vão empatando 0-0 mais cedo. Marcelo Corsato transmitiu com Albert Cavalcante. Operário 1, Guarani 0. 87,9. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. E não vai dar pro Fer Elizalde não, hein? Moisés está no aquecimento. Experiente jogador, ex-Palmeiras, ex-Portuguesa. Daqui a pouco deve entrar na equipe do Coelho. Fez gol contra a Ponte no jogo do primeiro turno. Moisés, camisa 36, né? 15. 36 é o Matheus Henrique. 15 Isso, tá no aquecimento. 15 é o Moisés.
36 é o Matheus Henrique que vai bater o lateral. Já bateu. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira, mas a bola volta. Volta de novo pro time do América. É o Marlon que tá lá na ponta. Ele abre esse jogo, vira, toca a bola aqui pro Ale. Ale na ponta direita. Já virou pro Matheus Henrique. Matheus Henrique pro Adson. Adson pra Matheus Henrique. Muito forte. Ela vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente, 989-89-3526, 989-89-3526. O doutor Ednei Melo, grande doutor, um abraço. Escreveu é nóis, macaca. Corsato e equipe FI. Grande, Ednei. Um abraço, viu? O Marcelo Corsato que tá quietinho aqui. O Marcelo vai falar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco o Marcelo fala. Bola aqui pro campo de ataque. Assim que ele der o positivo aqui, já vou chamar o Marcelo. Vem, o time da Ponte vinha. Chegou a zaga da equipe do América. Volta essa bola pra trás aqui. E aí o Elias esticou o compasso, Pedro Lino. Sabe quando a gente estica o compasso e parece que abriu demais, já tem um jogador que saiu por contusão. Nossa, que coisa feia, hein? Aí o Elias tá sentindo ali, se contorcendo em dores, o goleiro da equipe do América. Hein, Pedro Lino? Foi isso mesmo, ele prendeu o pé no gramado aqui, caiu de mau jeito, só que o médico do América aqui já passou aquele gel. O gel que você passou melhorou. Já pelo jeito já tá tudo certo aqui, tá terminando de passar o gel. Tudo certo com o goleiro Elias, que já levantou, Corsato. Valeu, Viviane Vicente, o Marcelo tem que narrar mais vezes. Valeu, Vivi, obrigado, viu? A gente brinca aqui, mas o Marcelo hoje foi profissional demais. E, aliás, quebrou meu galho, porque o meu narrador me avisou 2 horas antes de começar a jornada que ele não ia vir fazer o jogo. Adriano César, manda um alô pra gente aqui. Rayane, Adriana, Lúcia e Vitor. É caixa. Grande Adriano Rezende. Obrigado pelo carinho, meu querido. Obrigado pela audiência aí, tá? Osmar Dangar e o Luiz Felipe. Nada, hein? Estar em campo ou não é a mesma coisa. Silvana Pereira, vamos lá. Ponte. Matheus Edges teria entrado no pacote. Nicoló de Belé, Vinícius, Tomás Luciano, Renato e Thiago. Osmar Dangar tá perguntando. É o Renato nem no banco foi hoje, hein? Esse eu tenho certeza que não tá no banco, não. É verdade. Não tá, esse não tá no banco, não. Aliás, o Renato... Mas, ó, o Renato... O torcedor pode até falar, viu? Mas o Renato, eu, por exemplo, aprovei a contratação dele. E o árbitro não deu escanteio, não, hein, velho? Deu lateral. Eu até tinha marcado escanteio aqui pra Ponte. Mas o goleiro fez todo o esforço lá, o Elias, e deu certo. Foi lateral pra Ponte. Roca, toca a bola pra Matheus Silva. Matheus Silva pra Luiz Felipe. Luiz Felipe pra Matheus Silva. Toca a bola pra Dodô. Herói da vitória da Ponte contra o CRB. A Ponte que não vencia um jogo fora de casa, né, desde fevereiro, 25 de fevereiro. Depois da vitória contra o CRB, antes, 25 de fevereiro contra o Corinthians. Vitória de 1-0 pelo Campeonato Paulista. Chamou, falou, Pedro Lino. Os jogadores do América Mineiro vieram aquecer aqui atrás do gol do portão de entrada do Moisés Lucarelli. O volante Alisson foi bastante homenageado pela torcida aqui na Vitalícia, tanto do lado da Vitalícia aqui no VIP, viu? Tava na cara, né? A torcida da Ponte, claro, não vai gostar do jeito que ele saiu. Claro que o jogador tem aí os seus motivos, mas a torcida, né, é apaixonada pelo clube. Vem América, vinha, bola pro campo de ataque, Sérgio Rafael tira, joga a bola pra lateral para fazer a cobrança pra equipe do América, vem Matheus Henrique pra fazer a cobrança no reloginho, quase 35, Matheus Henrique bate, a Ponte ganha a bola, perde, Heitor Roca tentou tocar, errou, a bola voltou pro Juninho, voltou pra ele de novo, vem Juninho, tenta fazer o passe pro Matheus Henrique, Sérgio Rafael tira, mas tem que ter mais capricho com a bola, né? Não pode tirar desse jeito, bola voltou pro time do América, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Adson! Gol do América! Eu falava, né? Tem que ter mais carinho com a bola. A Ponte não fica com a bola, tenta tirar de qualquer jeito. Voltou pro time do América. Encontrou ali o jogador da equipe do América sozinho na grande área entre os zagueiros de novo. A zaga da Ponte vendendo bobo e comprando pasmado. E aí dá nisso, né? Gol do América. Adson, 35, o primeiro tempo tá aberto. O placar do majestoso. América 1, Ponte 0.
A tela tá printada, placar desbloqueado. A tela printada e o detalhe do gol é seu, Coral. Em mais uma falha defensiva da Ponte Preta, né? Nas costas do Sérgio Rafael, o Adson entrou como quis. Ali o camisa 44, o atacante da equipe do Coelho. E aí só completou o profundo do gol. Tá aberto o placar no estádio Moisés Zucarelli. Ponte Preta 0. América Mineiro com Adson agora tem 1. O América que só tem uma vitória fora de casa, igual a Ponte, né? Uma vitória fora de casa, faz uma campanha pífia fora de casa, né? Mas aí tem a mamãe Ponte Preta, né? Aí pra enfrentar, né? E é isso, a Ponte que não ganha do América desde 2016. Rapaz, já há um tempão, hein? Mais de 8 anos. Trabalha a bola o time da Ponte, mas só tá no primeiro tempo ainda. Bola pro Heitor Roca. Heitor Roca pra Gabriel Novaes. E aí a Ponte tem Iago Dias e Everton Brito no banco de reservas como atacante pra tentar fazer gols. Meu Deus, informação, vai, Coral. Esse foi apenas o segundo gol do Adson na temporada vestindo a camisa do Coelho. Bola aqui pro campo de ataque, vem o time da Ponte, Vinha, o Pedrão, tenta fazer o lançamento aqui, a bola fica fácil pro time do América. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Eu insisto, a Ponte tem que ter inteligência nesse campeonato da Série B, né? Tem que ter inteligência. Primeiro fecha a casinha, né? Mas não, e não tem paciência com a bola, né? No lance do gol, se você pegar aí na live, você vai ver que eu falei que tinha que ter capricho com a bola e não tirar de qualquer jeito. A bola voltou no pé do América, que achou um passe ali pro Watson entre a zaga, cutucou a bola pro fundo da rede. Mas ó, quer saber? O América é melhor. Se tivesse que ter um vencedor e está tendo, teria que ser o Coelho. O Coelho vence o jogo pelo placar de 1-0. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa. 38 minutos passados do primeiro tempo. 1-0 para a equipe do América. Bola bota aqui pelo meio. Veio o Emerson. Meu Deus. Toca a bola ali na ponta. Bola pro Luiz Felipe. Luiz Felipe sai da ponta. Vem pro meio. Não sabe o que fazer com a bola. Aí vai até perder. Aí joga para trás como caranguejo. O árbitro para marcar uma falta. Falta do Rodriguinho em cima dele. O jogo tá parado. Sorte que ele deu essa falta aí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O João Limírio Neto tá ligado com a gente aqui, escreveu: estamos juntos com a melhor equipe futebolística de futebolística de São Paulo. A Ponte é mágica, essa zaga é uma baba, diz aqui o Júlio César. O Roberto César Santos, fora Nelsinho, não dá mais. Não acabou o jogo ainda, Roberto. Calma, meu filho, segura o coração. Viviane Vicente, tá dizendo ela. Roberto César Santos, essa zaga, hein, meu Deus. O Ednei Melo, pessoal que tá com a gente aqui, vem o Roca, tira essa bola, a Ponte não fica com a bola, parece que os caras têm medo de ficar com a bola. O Roca agora armou um ataque pros caras, vem a América de novo, Marlon, ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, por baixo. Detalhe. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira o Dodô. Os caras do América estão pedindo pênalti, hein? Os caras do América estão pedindo pênalti, estão pedindo que a bola bateu no braço do Dodô. Vamos ver, hein? Bateu. Mas... o braço esquerdo dele, né? Mas desse jeito aí também, né? Vai ter 30 pênaltis por jogo. Cara, se marcar esse pênalti aí, Corsato, eu desisto. O detalhe é o seguinte, né? A assistência foi do Fer Elizari, que por pouco não foi substituído pelo Moisés. Mostrou uma boa visão de jogo na tabelinha com o Brenner. Deixou o Adson cara a cara com o Pedro Rocha, completou pro fundo da rede. Fer Elizari, assistência aí pro camisa 44 do Coelho. Ele não saiu, não teve alteração no time do América, não. É mais um escanteio para a equipe do América, é o quarto escanteio do jogo, segundo pro América. Pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira. Heitor Roca chega pra tirar, mas a bola tá queimando no pé dos jogadores da Ponte. Parece que eles querem se desvencilhar da bola, sabe? Que coisa, velho. Parece eu quando vou tocar uma barata. Eu quero que ela saia fora da minha frente o mais rápido possível. Marlon pra bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga pra tirar a bola, volta com o Juninho aqui no campo de defesa. Já chegamos a 40. O Eduardo Rodrigues marcou 40 minutos passados desse primeiro tempo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 40, já passamos, quase 41.
4 para terminar o primeiro tempo de jogo. O América tá na frente. Adson marcou a 35 do primeiro tempo. Ponte 0. Coelho 1 mais cedo. Marcelo Corsato transmitiu. Operário 1, Guarani 0. Futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. E a Ponte segue dando trabalho pro torcedor na ponta esquerda. Vem Marlon pra Rodriguinho pra ele, Fer Elizari. O Fer toca a bola aqui na ponta, bola pra Marlon, virou cruzamento, bola pro Brenner, por baixo, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar, volta de novo aqui pra equipe do América, bola com o Matheus Henrique, vira o jogo na ponta esquerda, trabalha a bola pro Watson, autor do gol do time dos caras, mas estava impedido. Não vale mais nada, levantou aqui um instrumento o Thiago Augusto Capistiel. Detalhe. Do Rio Grande do Sul. Marcou o impedimento no ataque do Coelho, Coral. O Lisca ficou bravo ali com a marcação do Bandeirinha, porque ele queria que a jogada fosse completa para depois ter sido marcado o impedimento, mas a gente já viu que estava bem à frente o jogador do América, não quis seguir a regra, né? Seguir a risca ali o Bandeirinha, mas acertou nessa. A posse de bola já tá com a Ponte novamente, que vai perdendo 1-0 para o Coelho, Corsato. É uma recomendação, mas se ele tem certeza que o cara estava impedido, ele tá aí para fazer isso. E ele acertou. Então, o Lisca que vai chorar em outro canto. Bola para a equipe da Ponte. Falta em cima do Gabriel Novaes, que tá correndo uma barbaridade, né, Novaes? Mas só correr não adianta, né, meu filho? Tem que estufar na rede. Elvis pra bola. Trabalha a bola. Falta pra Ponte. Toca a bola pro Emerson. Emerson pro Elvis. Elvis volta essa bola na ponta direita. Trabalha a bola pra Matheus Silva. Matheus Silva pra Sérgio Rafael. Ponte toda de branco. Defendendo a sua direita aí. Do seu aparelho. Atacando pro gol do portão de entrada. O gol do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. 14/4 é metragem lá do placar. Vem Ponte. Chega a zaga da equipe do América. Tira. Lateral pro Roca. Todo tatuado, parece gibi da Turma da Mônica. Trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola para Ramon Carvalho, bota a bola aqui para Sérgio Rafael toca a bola para Matheus Silva. O Matheus Silva, cara, você olha o Matheus Silva jogando, você fala, rapaz, novo Oscar, né? Ele é bom jogador, né? Não é nem isso que eu tô dizendo, né? Mas ele vira, dá uma virada no pé assim, sabe? Pra não tocar de bico, né? Sabe? Pra tocar de peito de pé. Bola pra Sérgio Rafael virou o pé, tocou pra 2 jogadores da Ponte, mas aí nenhum foi, né? Aí a bola acabou saindo, lateral pra equipe do América, que vence o jogo 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Luiz Simas está dizendo aqui, ó, não dá. Como a Ponte quer fazer gols, ela não consegue sair lá de trás, não teve nenhum ataque. Teve sim, Luiz, no comecinho do jogo, o Dodô bateu pro gol, o goleirão Elias fez uma defesa, a bola foi para a linha de fundo, escanteio. Foi a única chance da Ponte Preta. Dói os olhos ver essas P em campo, diz aqui o Roberto César Santos. 44 minutos passados desse primeiro tempo. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Segunda-feira que vem, obviamente não tem Hora da Macaca, porque a Ponte estará em campo, né? E quando a Ponte está em campo, transmitimos a Ponte Preta. Vem Macaca, ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte, Matheus Silva, tocou a bola pro Dodô pro Emerson sem o Santos, trabalha a bola para Ramon Carvalho, cruzamento, pro Dodô, você tá de brinks, né? Tá de brinks, não tô fazendo aqui campanha, mas quantos, Pedrolino? Mais 6. Vamos até 51, mas o Ramon Carvalho tá de brinks, né? Não tô fazendo propaganda aqui para aquela empresa que transporta dinheiro não, mas tá de brincadeira, né, velho? Fazer o cruzamento pro Dodô na grande área. Pô, Ramon, me ajuda a te ajudar, né? Passamos de 45. O Pedrolino, repórter do estádio, já marcou. Vamos até 51 minutos. Vamos até 51 minutos de jogo no primeiro tempo. Tá 1-0 para a equipe do Coelho. 1-0 para o América. A Ponte não ganha do América desde 2016. Rapaz, que coisa doida. 2016, minha Nossa Senhora. Nos confrontos, 26 jogos, né? E tava empatado em número de gols, 28-28. Aí o América fez mais, mas a Ponte tem mais vitórias, né? Esse jogo não acabou ainda. Bola para a equipe da Macaca, vem o Luiz Felipe, uma dificuldade danada para atacar. E aí consegue um bom escanteio lá pela ponta esquerda. Escanteio para a Ponte, Pedrolino.
Escanteio pra Macaca, Elvis na bola, a jogada foi com o Ramon Carvalho e acabou saindo para escanteio, Corsato. Escanteio pra Ponte, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio, aqui pelo setor de ponta direita, capitão da Ponte, o Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Quem sabe agora o gol de empate da Ponte, 45 para 46, Elvis pra bola, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira. Sobe a zaga da equipe do América para tirar a bola, volta pra Ponte, vem o Elvis, tava ali na posição da onde ele fez ali a inversão de jogo, a bola voltou pro Elvis, mas aí ele empurrou o Marlon caiu, foi pro chão, o jogo tá parado, falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do América fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 46:40 passados deste primeiro tempo, vamos até 51. Oi, Pedro. Saiu um amarelo pro Elvis aqui. Elvis foi amarelado por reclamação, hein? Reclamação. Eu acho que o Elvis estava pendurado, hein? Depois vamos dar uma olhada aí nos pendurados da Ponte Preta. Bola para a equipe porque o Elvis, ele estava pendurado, porque ele foi expulso, né? E aí jogou pendurado, voltou, jogou pendurado, tá fora do próximo jogo. Se eu não estou enganado, ele está fora do próximo jogo. Não tá não, Corsato, ele passa a estar pendurado agora. Porque ele cumpriu uma suspensão, voltou, cumpriu a segunda. E aí ele recebeu o primeiro amarelo dessa série contra o Santos e foi expulso. É verdade. E aí volta o segundo amarelo agora. Os pendurados da Ponte, hoje no time titular, apenas Gabriel Novaes e Luiz Felipe. Além deles, Gé e Luiz Aquim, que não foram relacionados. E no banco de reservas, Guilherme Portuga, Joilson e Gabriel Risso com 2 cartões nessa série. Confirma aí para ver se o Emerson Santos também não tá nessa lista aí, que eu acho que eu tenho na minha ótica que o Emerson Santos estava pendurado também. Tanto que tinha... O 8, né? É isso. Não, o 18. O 18. Não, 18 é o Emerson só. Não, é o Emerson Santos. O 8. O 8. Camisa número 8. Aliás, teve uma resenha aqui na transmissão anterior, né? Que eu vi claramente que quem tomou o cartão foi o Emerson, sem o Santos. E o Emerson Santos também tá pendurado. É isso mesmo. Então, é também do time titular, né? Mas o Elvis, então, não está. Bom pra Ponte. 48. Vamos até 51. A Ponte tocando bola ali no campo de defesa. E mais a Ponte, ela toca a bola, mas do mesmo jeito que toca, ela se livra da bola, cara. Não tô gostando do jogo da Ponte no primeiro tempo, não. Gabriel Novaes veio e perdeu. A bola voltou na ponta esquerda. Não tem marcação o Marlon, hein? Passa a linha aqui de vídeo gramado. 48 minutos, 30 segundos. Bola aqui pro campo de ataque. Sérgio Cego, Rafael tira. A bola voltou. Voltou pro time do América. A bola pro Brenner. Fez a finta, trouxe a bola. Perna esquerda. 2 na marcação pra cima dele. Foi travado, meu Deus. Foi travado, hein? Graças a Deus. Graças a Deus, porque era perigo, hein, Coral? Não quis chutar, né? Teve 2, 3 oportunidades de bater com a perna esquerda. Não quis chutar. Foi travado ali. Não sentiu confiança na finalização. Corsato, você também alguma vez já não sentiu confiança na hora de finalizar? Várias vezes, até hoje. Eu não sinto confiança na hora de finalizar. Fábio Fernandes, um time que o ataque é inexistente, aí dormir mais cedo. Ô louco, Fabião, fica aí, rapaz. Que zaga ruim, diz aqui o Bruno Risato. Nelsinho, coloca o boliviano na zaga. Rapaz, tem 3 zagueiros na zaga, no banco, e o Hakim não tá no banco. Tem coisas que não dá pra, a gente não consegue entender, né? Mas, vamos que vamos, né? Vamos lá. Ponte em primeiro lugar, 49:30, bola aqui na ponta, bola para Matheus Henrique. Matheus Henrique vira o jogo, trabalha a bola na ponta, fez a finta aí, ninguém marcou, o Adson, ele toca a bola na ponta, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Rapaz, se a Ponte não marcar esse Adson, se não marcar o tal do Fê Elizari, foi ele que deu de novo o passe, só no totozinho. Só no toque, só que estava impedido. Se sai o gol, graças a Deus, estaria impedido o atacante da equipe do América. Mas a zaga da Ponte dá bobeira, né, Coral? E o Bandeirinha realmente deu esse impedimento muito óbvio, né? Tava em posição irregular, mas a zaga da Ponte hoje, vou falar pra você, viu? Vai de mal a pior. Olha o Elvis, achou bom passe na ponta direita, a bola para o Luiz Felipe. Luiz Felipe vem pro cruzamento, pega nas costas do jogador da equipe do América, sai. Linha de fundo, cara. Se o Nelsinho não voltar com o Igor Inocêncio na direita, se não der uma arrumada nesse time aí, né? Tentar colocar, sei lá, o Iago.
A Ponte precisa empatar o jogo. Escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Mais um para a Ponte, né? Mais um escanteio para a Ponte. Esse é o 4º escanteio para a Macaca no primeiro tempo. Para a bola Elvis. Levantou, tocou na grande área. Sobe a zaga da equipe do América para tirar. A bola voltou para o Roca. Aí o Roca tocou para o Dodô. E o Dodô escorregou no gramado. Molharam demais o campo de jogo. E aí o Dodô escorregou e a bola foi embora. Posse de bola para a equipe do América. O árbitro vai terminar, vai pegar a bola. Apita o árbitro. Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Fez bom primeiro tempo o árbitro, em final de primeiro tempo no Majestoso. Fim de jogo no primeiro tempo, 0 para a Ponte, 1 para a equipe do América. Saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Detalhe do repórter do estádio. Pelo som ambiente aí vejo que a torcida da Ponte não está nada contente não, hein Pedro Lino? Isso mesmo, Corsato, a saída dos jogadores da Ponte agora, muitas vaias, parte do estádio vaiando a equipe saindo para o vestiário. Um dos mais citados é o Elvis, que respondeu a torcida, falou para ter calma. Nelsinho Batista acabou de descer aqui também, mas segue 1-0 para o América Mineiro, intervalo de jogo aqui, Corsato. Mas é uma das poucas vezes que eu escuto vaias da torcida da Ponte no intervalo de jogo, viu? Legal, Pedro Lino. A Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0 para a equipe do América. Bom, é isso, Coral. Marcelo vai entrar já. Para quem está no YouTube já está vendo o Marcelo já há um tempinho na tela. Mas ele vai entrar depois do intervalo aqui para comandar o intervalo de jogo aqui dos canais de futebol interior. Então, com o Coral, vou perguntar para ele, Coral. Vou perguntar para você, Coral. Você achou justo o placar 1-0 para a equipe do América? Justo, Corsato. Com toda certeza. O América ditou as ações da partida em boa parte deste primeiro tempo, né, com exceção do chute ali do Dodô, logo no início da partida, exigindo ótima defesa do Elias. A Ponte não jogou, né, se abdicou de atacar com 3 volantes, jogando dentro de casa, repete a escalação, mas bem abaixo hoje o seu futebol. Aliás, já nas últimas partidas, o América vence com autoridade a Ponte Preta em pleno estádio Moisés Lucarelli. Esse triunfo, que se confirmar, será apenas o segundo do Coelho jogando como visitante nessa atual edição da Série B. Legal, deixa eu só trazer aqui a posse de bola, né? A Ponte teve mais a bola, segundo aqui o site que eu estou acompanhando, 52 contra 48. Escanteios são 7 no total, viu, produção? 4 para a Ponte, 3 para o América. São 7 no total. A Ponte chutou 2 bolas no gol, o América 3. O América vence o jogo pelo placar de 1-0. 1 para o América, 0 para a Ponte no Majestoso, rodada de número 28, Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai para o intervalo. Na volta, o Marcelo Corsato vai comandar o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Não sai daí, depois do intervalo voltamos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca.
Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Muito bem, são 10 da noite, mais 27 minutos de intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli, sequência do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, estamos perdendo, hein? Estamos perdendo. Ê, Ponte Preta, 1 pro América, segunda vitória por enquanto do América jogando fora de casa no campeonato, 0 para Ponte Preta, a Ponte começou bem, teve uma bola aí do Dodô, né? Mas depois o América dominou o jogo. Ponte Preta com o mesmo time que venceu o CRB fora de casa pelo placar de 1-0 na última rodada. E a Ponte Preta vai estacionando aí com os seus pontos na competição. E segunda-feira vamos pegar o Novo Horizontino, líder do campeonato. Pensa que é fácil? Não. Você pensa que é fácil? Estamos no ar para concessionária Sim, restaurante do Dadá e também Hipercap Brasil. São 10 da noite, mais 28 minutos. Lembrando que está no intervalo também lá na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto. O Botafogo vai empatando com o CRB pelo placar de 0-0. Mais cedo o Operário venceu o Guarani por 1-0. Você acompanhou aqui no portal Futebol Interior. Bom, já eu vou passar a classificação aqui, né? Mas, e também vou falar com você rapidinho aqui que está na nossa live. Mas deixa eu passar alguns resultados seguindo aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Pelo Campeonato Espanhol, o Sevilha venceu o Valladolid por 2-1. O Valência empatou com o Osasuna por 0-0. O Real Madrid venceu o Alavés por 3-2. No italiano, quinta rodada, a Atalanta perdeu para o Como por 3-2. Libertadores, segunda rodada, intervalo de jogo. Lá no Monumental de Núñez, na Argentina, o River vai batendo o Colo-Colo pelo placar de 1-0. Temos Copa Sul-Americana. Bola rolando também para Clube Brasileiro, hein? Na Arena do Corinthians, aliás, confronto brasileiro, né? O Corinthians vai empatando com Fortaleza 0-0. Primeiro jogo o Corinthians venceu, portanto o Corinthians está se classificando para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Muito bem, muito bem. Deixa eu passar aqui então, trocar minha tela aqui no placar ao vivo, para passar para você então os jogos que já aconteceram, né, no Brasileirão Série B 2024. Você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, né, para a gente atualizar também classificação, né, de Ponte Preta, enfim, como é que está o América no campeonato agora com essa vitória parcial e os outros times. Vamos lá então. O Goiás perdeu para o Mirassol na abertura da rodada por 1-0 no sábado. No sábado também tivemos a derrota do Ituano para o Coritiba 1-0. No domingo a Chape venceu o Avaí 1-0. O Ceará venceu o Vila Nova por 4-0. Ontem o Paysandu perdeu em casa para o Sport 1-0. O Sport está se recuperando no campeonato. O Santos empatou com o Novo Horizontino 1-1. Novo Horizontino líder do campeonato. Pega a Ponte Preta na segunda-feira que você vai acompanhar aqui. O Brusque venceu o Amazonas 1-0. Mais cedo, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, o Operário bateu o Guarani por 1-0. Como eu falei, o Botafogo vai empatando com o CRB 0-0. Vamos lá então para a classificação. O Novo Horizontino 51 é o líder, o Santos é o segundo 50, o Sport é o terceiro 46 e o Mirassol é o terceiro 46. O América, com essa vitória, ele está aí na sexta colocação no campeonato com 44 pontos. Briga, né, para uma vaga na Série A na próxima temporada para retornar à elite do futebol brasileiro. Lembrando que entre o Mirassol, que tem 46, e o América 44, tem o Vila na quinta posição
com 45 pontos. O Ceará é o 7º com 42, o Coritiba é o 8º, 40, o Avaí é o 9º, 40, o Operário, que venceu o Guarani mais cedo, é o 10º, tem 39, o Amazonas é o 11º, 39, o Goiás é o 12º, 37, e a Ponte? A Ponte vai ficando com 32 pontos na 13ª colocação. Se a Ponte vencesse o jogo, se a Ponte vencer o jogo, ela vai a 35. Também vai ficar na 13ª colocação. Mas abre uma boa vantagem aí para o primeiro time que está na zona do rebaixamento, né? Hoje, no momento, a gente tem 3 de diferença. Se a gente vence, a gente abre 6 de diferença para o primeiro time, que é o Brusque, né? Então, como que é importante a vitória. Empatando, vamos abrir 4. Tem uma rodada aí de distância para o primeiro time da zona. 13º, então, a Ponte, 32. 14º, Chapecoense, 31. 15º, Botafogo, 31. Lembrando que se o Botafogo vencer, ele vai passar a Ponte Preta e a Ponte vai perder uma posição, porque ele iria a 33. O Paysandu tem 30, é o 16º. Na zona da degola, computando o jogo do CRB, esse ponto aí. O Brusque, o 17º, 29. O Ituano, 18º, 28. CRB, 19º, 27. E o Guarani é o lanterna com 24. Se o CRB venceu o Botafogo ele vai ficar com 30 pontos, né? Vai ficar com 30 pontos na 15ª colocação, mas o CRB vai a 29, na 17ª colocação. Ele passaria o Brusque, né? E ficaria com 29 pontos. Enfim, essa a situação de momento no intervalo de jogo. Ponte Preta 0, América 1. Entendo que o professor Nelsinho pode até fazer alguma mudança no time. Eu acho que há a possibilidade disso. Por exemplo, a entrada do Everton Brito, tirando um dos volantes, ou até mesmo o Ramon Carvalho. Eu não voltaria com o Luiz Felipe no time no segundo tempo. Também ia chegar lá, o Igor Inocente, para mim, tem que jogar. Porque Luiz Felipe na direita, a Ponte pensa. Se bem que o ataque do América vai muito lá pelo lado direito da Ponte, esquerdo de ataque. Mas agora não é preciso empatar o jogo, né? Não, a Ponte precisa ir pro ataque. E se depender, até o Iago Dias, viu? Tirar Ramon, tirar um dos Emerson, colocar Iago Dias, colocar também aí o Everton Brito. Eu não sacaria o Ramon agora do time. Deixar o time com Dodô e Elvis no meio campo. Sei lá, mas a marcação vai ser frouxa. Mas, gente, a gente precisa empatar o jogo. Precisa empatar o jogo. Tem que ter... A Ponte tem que ter calma, né? Mas tem que forçar, tem que atacar. Precisa chegar lá no time do América, né? Do jeito que a Ponte está fazendo aí. A Ponte deu... Tá falando aqui nas estatísticas, 3 chutes em direção ao gol, mas no gol mesmo só 1. Agora as melhores chances foram do América. Não, o América mereceu a vitória no primeiro tempo, né? A jogada do gol começa com, eu falei na narração, com a Ponte não ficando com a bola, cara. A Ponte entregando a bola para o adversário. A bola era da Ponte há 10 segundos atrás. O Sérgio Rafael dá um bico para frente sem olhar para quem. Cara, se você vai perder a bola, joga a bola para fora. Não joga a bola para o meio. Aí a bola voltou pro cara do América, acho que o Matheus Henrique, toca pro Fer Elizari, e aí ele acha o Watson passa entre os zagueiros. Brenner toca pro Fer Elizari. Mas então, tira essa bola daí, caramba. Tira essa bola daí. Não, vai tocar a bola pro meio do campo ainda, sabe? E a Ponte, quando tenta sair com a jogada apoiada, também é a mesma coisa. Lançamento com os zagueiros. Matheus Silva e Sérgio Rafael. Parece o mestre de cá fazendo lançamento. Ou então Renato Cajá. O Júlio César Guevara aqui no chat tá dizendo: Carlos, é só chutão. O Fábio Fernandes, Everton Brito já era para entrar jogando faz tempo. O Darcy Altino, o Elvis cobrando escanteio já deu. Parece que jantou feijoada, não acerta uma há muito tempo. O Júlio César Guevara, Marcelo, não temos jogadores, infelizmente. Mas tem que mexer o doce com o que tem aí. Não, tem sim, outra. Não vou criticar a escalação do Nelsinho no primeiro tempo, não. Deste aqui, vocês não esperem críticas da escalação do Nelsinho, porque na hora da macaca eu pedi o mesmo time que jogou contra o CRB. Então, eu acho que a escalação foi correta, mas agora estamos perdendo. Agora estamos perdendo, Vamos mexer o doce aí, né? Fábio Almeida, vamos empatar. O Everton Santos, ótima noite, galera. Ele está dizendo que poderemos ter derby na Série C. Mas poderemos ter derby na Série B também. Sim. Paulo Roberto Nascimento. Boa noite, Carlos e Marcelo. Esses toquinhos lá atrás é desesperador. Pensam que são craques. Vivi Vicente.
Aliás, no primeiro tempo, a gente teve um cartão amarelo, né? Só pro Elvis. Só pro Elvis, mas eu achei que poderia ter tido um pro Emerson, também da Ponte Preta, na falta lá no Fer, né? Sim, sim. No Fer que o árbitro não deu. Mas gostei da arbitragem, não foi ruim a arbitragem, não. Vai mexer, hein, velho. Vem o Risso e o Everton Brito. Ele mexe na lateral, mas ele mexe na lateral que a gente não pedia, né? O Igor Inocêncio não vai entrar não, hein? Não vai. Vai sair o Heitor, Roca, daqui a pouco o Wendel vai confirmar. Isso. E eu tô curioso pra saber quem que vai sair pra entrar do Everton. Não é possível. Vai tirar o Emerson. Oi, Pedro Lino. Vai sair o 21. O Sabedo passou do nosso lado aqui, chamou o Juninho e falou: Ô Juninho, a gente vai no 4-2-3. 4-2-2-1. Mas quem que passou do seu lado aí? Tá doido. É 4-2-3-1, né? 4-2-2-1, faltaria um, ué. Ele falou 4-2-2-1, então faltou um jogador. É por isso que é Lisca doido. Vamos lá. Confirmando as mudanças rapidamente. No América, sai o 5, Ferelizari, e entra o 15, Moisés. Essa mudança que já estava sendo estudada desde o primeiro tempo. Ferelizari foi embora, número 5, Moisés em campo com a 15. Na ponte, quem saiu foi o Ramon Carvalho, número 21, para a entrada do Everton Brito, 29. Ramon Carvalho, 21, foi embora, entrou Everton Brito, 29. E a outra alteração na lateral esquerda, Heitor Roca, número 5, foi embora. Gabriel Risso, com a 33, já em campo. Muito bem, fim do intervalo FI, vem aí todo o segundo tempo, 0 para Ponte, 1 para o América. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI, você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vamos que vamos, torcedor Ponte Pretano. Posse de bola no segundo tempo do time da Ponte, que ataca agora pro gol da linha do trem. Defende o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Dodô na ponta esquerda, 3 alterações do jogo. Já o Wendel Coral vai falar com mais parcimônia. Dodô fez o passe, procurava o Everton Brito, muito forte, a bola passa, vai embora. Lateral para a equipe do América fazer a cobrança, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Vamos lá, Coral, de novo as alterações do Lisca, Doido e do Nelsinho Batista. Começando pelo América Mineiro, apenas uma alteração. Ferelizari, o autor da assistência pro gol do Adson no primeiro tempo, foi embora, número 5, entrou o 15, Moisés. Na Macaca, 2 mudanças, saiu Heitor Roca, número 5, entra Gabriel Risso, 33. E a outra alteração, Ramon Carvalho, 21, foi embora. Everton Brito, atacante, 29. Já em campo, a Ponte então vai no 4-3-3 a partir de agora. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Dodô na enfiada pro Gabriel, não vai, sai do gol, goleirão Elias. Pra ficar com ele, quase que ele tromba ali com o Lucão, zagueiro da equipe do América. Agora, um encontro ali, né? O encontrão do Gabriel Risso, que entrou com 1 minuto e meio e já deu testada ali no jogador da equipe do América. Eu acho que é o Alê, né? Nossa senhora, rapaz. É o 16, o Alê. Meu Deus, Risso e Alê. Mas foi um encontro casual, né? Nada mais que isso, o jogo tá parado. Mas o Alê não gostou, velho. Mas não foi falta não, Alê. Tanto que o árbitro nem marcou. Eu achei que foi falta do Risso. Eu não achei, não. Não achei. E a Ponte vem, bola aqui pra ponta esquerda, bola pro Gabriel Risso, vem Patrão, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do América pra tirar. Que falta faz o Gé nessas bolas aéreas, né? A Ponte continua tentando cruzar a bola na grande área, só que não tem o Gé, né? Vem Everton Brito, briga ali com o jogador da equipe do América, o árbitro para marcar a falta. Falta do Everton Brito em cima ali do camisa número 612, o Marlon. O jogo tá parado. Fábio Fernandes, alguém reparou que o América está jogando só o básico para estar vencendo? Você reparou, comentarista? Sim, só o básico. Não tá fazendo muita força não para ganhar da Ponte Preta. Ponte Preta é um time estéril na parte ofensiva, né? E às vezes, aqui não é crítica, né? Mas você acabou de falar aí que sente a falta do Gé e tal, mas qual o outro jogador no elenco que pode fazer uma função parecida? É o Vinícius. Não tá nem no banco de reservas. Mas o que ele vinha jogando também... mas é uma opção, né, Carlos? Mas se não joga nada, fica difícil, né? E olha a Ponte, dando assistência para a equipe do América. Bola aqui pela ponta esquerda. Vem América, bola na ponta. Vem o Rodriguinho, trouxe a bola para a perna esquerda. Vai para a linha de fundo, vai sair o segundo gol dos caras. Juninho pro Moisés, vai queimar dali, bateu pro gol. Sérgio Rafael tira, vem o Pedrão, consegue dominar, a bola voltou pro Rodriguinho sem falta, porque tá dentro da grande área. Chega a zaga da Ponte completa para tirar dali. Jesus! Mas o árbitro tá marcando o impedimento do jogador da equipe do América. Tá marcando o impedimento. Eu não sei
em que parte ele marcou esse impedimento. Mas que o tal do Rodriguinho fez um salseiro danado aqui na zaga da Ponte, fez, hein? Meu Deus. Minha nossa. E que impedimento que esse cara marcou, hein? Na finalização do Alê dentro da grande área, o Rodriguinho estava em posição irregular, ele disputa a bola com o Pedro Rocha e o impedimento é marcado, mas uma verdadeira blitz do América para cima da Ponte, que a zaga está a Deus dará, hein? Que coisa ridícula. O Paulo Santos diz aqui, vamos buscar a vitória. E o Osmar Dangar, vamos. Onde será que ela se encontra? No Majestoso, tem que ser hoje. Aliás, a Ponte do Majestoso vem de 4 jogos, 1 ponto ganho em 4 jogos. É por isso que eu falo, a Ponte tem que usar inteligência, cara. A Ponte tem que usar inteligência. Não dá pra ganhar, não perde, né? Mas é isso. Júlio César Guevara, a nossa sorte é que o Coelho também é ruim. Não acho não, Júlio. Edilson Roberto, olha o Luiz Felipe, meu Deus. Aliás, eu não sei porque que não tirou ele do jogo, né? Ele tira o Roca, que eu achei que estava fazendo até que um jogo razoável, né? Pra colocar o Gabriel Risso no time da Ponte. Vivi Vicente, Fábio Fernandes, Júlio César Guevara, Osmar Dangar, por que não tira esse Luiz Felipe e põe o Igor ou o João Gabriel? O que nos anima e alegra é a equipe do futebol interior. Obrigado, Júlio César. Obrigado aí, viu? Ele poderia ter tirado o Roca, né? Mas coloca o Igor Inocêncio, cara. O Gabriel Risso não tá acertando quase nada no ataque, né? O Igor Inocêncio, a melhor qualidade do Igor Inocêncio é no ataque. E a gente precisa de força no ataque, cara. Sabe? Eu não teria mexido nas laterais, mas já que ele mexeu, eu teria tirado o Luiz Felipe forte. O Roca não teria tirado não, a gente não sabe se foi por opção tática ou até por opção física, né? Mas eu teria tirado o Luiz Felipe ontem, né? E acho que ele mexe no Ramon, né? Para deixar aí os 2 volantes de marcação, para não tentar perder aqui o poder de marcação do time. Bom, vamos lá. Bola pra Ponte, vem o Emerson, trabalha essa bola aqui na ponta, bola pro Everton Brito, que agora fica aqui na ponta direita, o Gabriel Novaes centralizado e o Dodô lá na ponta esquerda. Mesmo assim, quem tem a bola é o time do América. Bola na ponta, trabalha com o Moisés. Moisés vira o jogo, volta a bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro camisa número 3, que é o Lucão. Vem tocando bola o time do Coelho. Passamos de 5, quase 6. Vem de novo, América, bola com o Brenner. Sérgio Rafael, perdeu pra ele, vem na bola, chega a zaga, tira! Mas o árbitro tá marcando o impedimento do jogador da equipe do América. Graças a Deus, viu? Porque o Sérgio Rafael tava nas costas dele. Meu Deus. Que coisa. Não sei não. Tava ali um pezinho na frente, né? Tava um cadinho na frente. Mas não teve também pênalti, não. A bola ficou pro goleiro da Ponte, que sai do gol pra ficar com ela o Pedrão, mas o jogo tá parado, impedimento pra equipe da Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, o Gabriel Novaes vai brigar ali com o Elias, não deu, né? O Elias meteu o pezão na bola, tirou. Bola voltou aqui no campo de ataque, Matheus Silva, toca a bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael toca a bola pro Dodô. Dodô vem aqui no meio campo, círculo que ele vira o gramado, abre o jogo, toca a bola na ponta direita. Vamos, Everton Brito, vamos, Brito. Toca a bola ali pro Luiz Felipe, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo, escanteio para Ponte. Primeiro no segundo tempo, quinto para Macaca no jogo, 8º da partida. Pedro Lino. Escanteio para Macaca, o Luiz Felipe tentou outro cruzamento agora na pequena área, coitado. Elvis na bola, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, levantou, tocou na grande área, sobe a zaga, tira a bola, volta para a Ponte, Gabriel Risso, bate, pega na zaga, bola volta aqui para a equipe do América, é o Watson que está na jogada, ele vai fazer o passe aqui na ponta, vem Juninho de cabeça, toca a bola para o Brenner, vem o Brenner, briga ali, toca a bola aqui um pouco mais atrás, é para o camisa número 75, o Rodriguinho, aí vai tocar, toca errado, a bola voltou aqui para o Gabriel Novaes, o árbitro tá pegando falta em cima do Novaes. Falta em cima do Novaes, aí o Elvis pede calma, o Novaes bateu, trabalhou, bola pro Everton Brito, vem cruzamento por baixo, chega a zaga, tira, bola volta pro Brito, fez o toque pro Elvis, vai queimar dali, bateu pro gol, Elias pegou. E o Elvis reclama do árbitro que tava na frente dele, mas não atrapalhou a jogada não. Mas o Elvis bateu, fraco, é verdade, mas bateu, né, Pedro Lino? O Elvis bateu no goleiro Elias, salmou, mas ficou com a bola ali, defesa fácil. Segue 1-0 do América
Fica na falta no ataque, Gonçalo. E vem Ponte, bola aqui. Vem a Macaca, bola aqui pro campo de ataque. Vinha, chegou a zaga da equipe do América para tirar, mesmo assim. O árbitro tá parando para marcar aqui uma falta. Falta da equipe do América. Falta para a equipe do América, o jogo tá parado. O Severino Francisco. Cadê as contratações? O Severino, não pode contratar mais, né, meu amigo? Fechou a janela no dia 2 de setembro e no dia 20. Jogadores que estavam sem contrato com outros times poderiam ser contratados. Então a Ponte não pode mais contratar, aliás, mais ninguém. Everton Brito, falta em cima dele. O jogo tá parado. Vai, Pedro Lino. Quem tá ouvindo a gente aqui mandou uma mensagem, é o grande João Limírio Neto. Está na escuta aqui da Rádio Futebol Interior. Valeu, grande abraço pro João Limírio Neto. Eu mandei abraço pra ele na live aqui também, mas vale sempre reforçar. Osmar Dangar, por que não tira esse Luiz Felipe? Edilson Roberto, Nelson está queimando o João Gabriel. Falta pra Ponte aqui no campo de defesa. O único da base que se salva. O José Maduro, Lanterna, ganhou do América. Tá falando do Guarani, né? E a gente vai perder? Por enquanto, sim. Paulo Roberto Nascimento, esse Sérgio Rafael está louco pra entregar. Osmar Dangar pode tirar o Elvis, coloca o Portuga para cobrar escanteio. Temos vários jogadores, não precisa do Elvis só para isso. Rodrigo Brugneira, boa noite. Alguém sabe dizer onde ficou o futebol da Ponte Preta? Time horroroso e ainda treina. Aí ele não termina. O árbitro agora pega uma falta. Falta para a equipe do América, estava com a cabeça baixa aqui. Acho que foi o Luiz Felipe que fez falta. O Adson estava na jogada. Aliás, a Ponte não está achando esse Adson no jogo todo, né? Foi o Sérgio Rafael, né? O Sérgio Rafael pra cima do Adson. E que partida tenebrosa do Sérgio Rafael, hein? Pelo amor de Deus, cara. O Matheus Silva erra o passe. Na verdade é assim, o jogador do América faz a finta em cima do Luiz Felipe. E aí o Matheus Silva, a bola sobra pra ele, ele toca pro Sérgio Rafael, erra o passe, aí o Sérgio Rafael tem que fazer a falta. Realmente, o sistema defensivo da Ponte hoje tá claudicante. Tá bugado. Já chegamos a 10 minutos passados desse segundo tempo. Tá 1-0 para a equipe do América. O Coelho vai vencendo a Ponte. A Ponte vai estacionando na posição de número 32. A sorte da Ponte é que a rodada foi até legal, mas ainda tem CRB e Botafogo. Aí não tem jeito, alguém vai ganhar, alguém vai perder, ou alguém vai fazer ponto, ou ambos irão pontuar se der empate. Volta para a equipe do América. Vem para a bola Moisés para fazer a cobrança. O Moisés é o camisa número 15. Vem ele para fazer a cobrança. Vem jogar na ensaiada. Adson, Moisés, Adson. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira a bola, volta. Aqui na ponta aí, não tem marcação. Bola pro Rodriguinho. Bate pro gol, para trás, voltou, vai queimar dali, bateu pro gol. Juninho para fora. Passe, vai embora. Linha de fundo. Rapaz, quase que a casa da Ponte cai. O Bremner, que foi quem tocou por último, mas ele estava impedido, né? Ele estaria impedido na conclusão ali do Moisés. Quase o gol dos caras, hein, Coral? E agora o amarelo pro Sérgio Rafael, pela falta em cima do Moisés. Mais uma no campo de ataque do América. O Sérgio Rafael recebe cartão amarelo no momento que Joilson, zagueiro da Macaca, conversa com o técnico Nelsinho Batista. Pode entrar daqui a pouco. E sobre o lance anterior ainda é aquela velha máxima, né? Todo cruzamento na área da Macaca é um verdadeiro Deus nos acuda. Uma blitz do América em busca do segundo gol no Majestoso, Corsato. Ele vai tirar o Sérgio Rafael. Quer apostar? Eu espero que ele tire o Sérgio Rafael, porque hoje o Sérgio Rafael tá bugadaço. Teve um ouvinte aqui que falou que ele tá louco pra entregar. Louco pra entregar. Já entregou um, né? É falta pra equipe do América fazer a cobrança. E o Sérgio Rafael vai marcar o Brenner lá, né? Vai marcar o Brenner. Será que não dá pra tirar ele antes da falta, não, hein? À esquerda, você vê a escalação da Ponte aí na sua tela. À direita, a escalação da equipe do América. Na arte aí, protagonizada pelo nosso grande Eduardo Rodrigues, o Bolacha. É falta para a equipe do América. Vem para a bola o Adson. Refugou. Agora fez na cavadinha. Cruzamento, levantamento na boca do gol. E é em cima do Sérgio Rafael, que com a perna esquerda vai tentar tirar. Tenta uma vez, tenta duas vezes. Na segunda tentativa deu certo. Será que ele vai sair? Vamos aguardar. É agora. Bugneira, Maria Júlia e Maria Alice estão brabas aqui. Só vem a Ponte perder. Elas não viram contra o CRB não, Rodrigo? Um abraço. Matheus Silva. O José Maduro insiste na frase. Vai tirar o Matheus Silva, cara. Mas quem tomou o cartão foi o Sérgio Rafael. Vai embora Matheus Silva, número 4, zagueiro da Ponte. Entra o 13, Joilson já em campo. Também não entendi nada. Mas espera aí, o Sérgio Rafael toma cartão e o Matheus Silva sai. Eu já tinha até tirado o Sérgio Rafael do jogo, velho.
Não entendi não. E aí, Corsato? Eu também não entendi não. Pô, o cara que tem cartão é o Sérgio Rafael. O cara que tá falhando mais é o Sérgio Rafael. Certo? Enfim. Vamos aguardar aí, né? E são dois jogadores que têm uma característica muito parecida, né? São fortes, altos, sei lá, ele acha que a Ponte deve estar sofrendo aí com bolas na área, né? Mas o Matheus Silva também é bom de cabeça. Aliás, o ponto forte do Matheus Silva é mais na bola aérea até do que por baixo, eu acho. Enfim, mas a Ponte não faz um bom jogo, cara. O jogo da Ponte é muito fraco. E o América também não faz aquele jogo, sensacional o jogo do América. E olha a falha ali do zagueiro da equipe da Ponte. Vai chegar o Sérgio Rafael, mete o pezão na bola para tirar. Falhou ali o Emerson. A bola acaba saindo para lateral. Quase 14 passados deste segundo tempo. Tá 1-0 para a equipe do América. Lateral cobrado lá na ponta direita. Vem América, vinha, chega a zaga da equipe da Ponte, tira, mas a bola voltou. Voltou para América. Matheus na briga ali com o Risso. Sai a bola para lateral. Era o Juninho que tava por ali. Vai, Pedro Lino. Segue você aí. Vem a equipe do América, bola aqui para o campo de ataque, na ponta direita, vem ali o Matheus Henrique para fazer a cobrança, chegou a zaga da equipe da Ponte na marcação, a bola voltou para o Watson, fez o passe pelo meio, para o Brenner, para o Juninho, vai sair o gol do América, sai do gol, goleirão da Ponte. Pedro Rocha para ficar com ela e põe a Ponte aqui para o campo de ataque, bola para o Everton Brito, vem Everton Brito na briga ali com o Lucão, Everton Brito tocou para o Elvis, para o Gabriel Novaes, vai fazer, bateu para o gol, sobrou para o Elvis, vai fazer, chega a zaga, tira, bateu para o gol, Gabriel de novo, pega o goleiro e o Elvis perdeu o gol, sem ninguém não, porque o zagueiro da equipe do América tirou. Mas eu não acredito. Se me contassem, eu não acreditaria. O Elvis estava na cara para fazer o gol, ele bateu pro gol, o Marlon se jogou na bola, aí veio o Gabriel Novaes, bateu pro gol, o goleirão dos caras pegou. Meu Deus! Não, Ponte! Quase o gol de empate da Macaca. Pedro Lino. Quase o gol de empate, inacreditável, Corsato. Primeiro foi o Elvis, a bola ficou pingando dentro da pequena área, o Elvis chutou, o zagueiro do América tirou, voltou pro Gabriel Novaes, ele cortou, só se consagra Gabriel Novaes. O zagueiro do América Mineiro tirou outra vez, segue 1-0, e lance, Corsato, não pode perder um gol. Não pode perder um gol desta maneira, mas que coisa, Corsato. A Ponte teve a chance, não foi só uma não, teve 3. Num passe lindo do Elvis pro Gabriel Novaes, ele bateu pro gol, o goleiro pegou. Aí a bola voltou pro Elvis. Aí o Elvis na cara, o zagueiro pegou, o Gabriel Novaes bateu, o goleiro pegou. E a Ponte jogando um contra-golpe, né? Porque quem começa a jogada é o Pedrão, aqui depois de um ataque do time do América, uma jogada em cima do Juninho, ele arma aqui pro Everton Brito, que dá a bola no meio pro Elvis, que dá um passe de peito lindo pro Gabriel Novaes, bate, e aí a bola sobra a caráter pro Elvis fazer o gol, ele não teve tranquilidade de mandar a bola pro fundo na rede. Pena, a Ponte Preta não consegue o empate, Carlos. Detalhe, vai lá, Pedro Lino. Corsato, o Matheus Silva desceu direto pro vestiário, viu? Ele não foi nem pro banco de reserva, ele desceu direto pro vestiário. É um reflexo de que já não tem mais o grupo na mão, né? A Ponte é disparada. A Ponte é disparada o pior time da Série B no momento. Tá dizendo aqui o Edilson Roberto. Corsato, Nelson está certo em tirar o Matheus Silva. Você viu o passe que ele deu para trás na fogueira? O Marcelo falou isso aqui, né? Mas é que o Sérgio Rafael tinha cartão, né? Então você deixa um zagueiro com cartão e tira um cara que não tinha cartão. Foi só isso a minha dúvida, porque futebol do Sérgio Rafael e do Matheus Silva hoje, os caras estavam doidos para entregar. E vem o time do América, vem Sérgio Rafael na bola, cuidado, viu, Sérgio? Você tem cartão, a bola voltou, mas a Ponte teve a chance do empate, não conseguiu. Bola pro Elvis, o Dodô perde na ponta esquerda, o Gabriel Novaes se mete pelo meio, o Elvis vem, ganha essa bola pra Ponte, tentou fazer o passe pro Dodô, chegou a zaga pra tirar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 18 minutos passados deste segundo tempo, no regresso 27 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você, placar do primeiro tempo. O América vence. Gol do América, 35 do primeiro tempo, o Watson fez. América 1, Ponte 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Copa Sul-Americana, segunda rodada. O Corinthians vai vencendo o Fortaleza por 2-0, se classificando
para a próxima fase. Bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro na Arena Nicknet. Segundo tempo, segue Botafogo e CRB empatando 0-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 18h30 passados desse segundo tempo, tá 1-0 pro América. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Coral falou aqui do Nelsinho perder o elenco. Cara, eu não vejo isso não. Acho que o cara foi pro vestiário. Vai com Deus. Não jogou nada também, né? Vai com Deus, ficou bravinho porque saiu, problema dele. Bola pro Rodriguinho, tá na ponta esquerda, vem Luiz Felipe na marcação, na cavadinho, toque! De cabeça do Juninho, quase o gol dos caras. Hein, Coral? É, só da América, né? A Ponte, tirando ali a chance clara que perdeu com o Elvis, apenas assiste o Coelho jogar. Coelho que tem mais posse de bola, inclusive nesse segundo tempo. Agora o passe de trivela do Rodriguinho ali pra pequena área. O Juninho por pouco não ampliou o marcador. Enfim, jogo praticamente de um time só hoje em Campinas. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Luiz Simas está ligado com a gente, o Silvio Sei, com a atitude do Matheus Silva de ir direto pro vestiário no futebol é sinônimo de que o técnico perdeu o grupo. O Júlio César Guevara, Carlos, continuo dizendo, esse Coelho é ruim. O que perde de gol, então, se o Coelho é ruim, nós então, hein, Julião? Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Um abraço para você, obrigado aí pela audiência, viu, Júlio? Valeu. Obrigado pela sintonia aí, tá? Obrigado. O Edilson Roberto, tô falando, faz tempo, né? O Nelsinho perdeu a mão. Esses Emersons não acertam nenhum passe. Fundamento, Jesus Cristo. Coloca ele aqui. O Bruno Assunção tá dizendo aqui, ó. Deus torce pra Ponte, é a única explicação possível. Mais um ano na Série B com uma campanha ruim. Sorte que a turma do Z4 vive dormindo. Vamos, macacas, diz aqui o Bruno Assunção. Tem que ter um pouquinho de fé, né, meu querido? Bola pra Ponte, bola pro Dodô. Dodô vem, 2 na marcação pra cima dele. Ele perde a bola. Aí vem ali o Alê. O Alê toca essa bola aqui um pouco mais atrás. O Alê voltou pro América, né? Porque tava na Portuguesa. Bola pra equipe da Ponte. Bola ali pro Dodô. Dodô fez o passe no meio, trabalha. Bola pro Luiz Felipe. Luiz Felipe tenta achar o jogo. Bola voltou pra Ponte. Gabriel não vai de cabeça pra fora. Passa e vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pro América. Pedro Lino. Tiro de volta pro América. Segue 1-0 aqui no estádio Moisés do Caralho. O Elias na bola. E mandar um abraço pro Bruno Assunção. Ele tá lá em Paranaguá, no Paraná, escutando a gente aqui do futebol interior. Um abraço pro Brunão. Tem pergunta aqui. Os salários estão atrasados ou em dia? Diz aqui o Renato Santos. Ô Renato, não tem salário atrasado não. Né? Hoje é dia 23 para 24, né? A Ponte costuma pagar entre 24 e 25, mas isso já é um acordo com os jogadores. Mês passado a Ponte pagou no final do mês, no último dia do mês, né? No dia 30 de agosto, o salário que era para ser pago aí até o dia 25, tá? Ponte sai tocando aqui no campo de defesa. Joilson, bota a bola aqui no campo de defesa, toca a bola ali pro goleiro. Só a Ponte tá precisando ganhar o jogo, esse toque aí com o goleiro não vai virar nada não, hein? Bola aqui no campo de defesa, aí trabalha a bola pro time da Ponte. O Everton Brito, ele dominou e deu pro cara do América. Bota a bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola o time do América. Vem trabalhando bola, vai voltar a bola aqui atrás. O América vence o jogo 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Osmar, eu falei dos salários aqui porque fui questionado pelo torcedor, né? Mas não tem salário atrasado não. É a bola mesmo do time que realmente não tá aquelas coisas, né? É por isso que eu venho dizendo aqui nas minhas plataformas, na Hora da Macaca, que a Ponte tinha que jogar com inteligência. Inteligência o que é? 4 vai pro 5º jogo em Campinas, se perder aqui, com 1 ponto. Não pode, né? Não pode. Pode estar fazendo mais ponto fora, olha só, nas últimas rodadas do que em casa. Bola pra Ponte, na ponta esquerda, quem sabe agora, Risso, cruzamento, pra trás, trabalhou, vai fazer, bateu pro gol, pra fora!
Acho que pegou no zagueiro do América, hein? E se pega no zagueiro do América é linha de fundo, é escanteio, deixa eu ver no replay aqui. É escanteio pra Ponte, né, Pedro Lino? É escanteio pra Ponte, o Gabriel Risso tocou pro Emerson Santos, que chutou, a bola desviou no zagueiro do América, Elvis na bola, segue 1-0. Vem Elvis pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pro Dodô, bate, a bola pegou ali no zagueiro da equipe do América, saiu linha de fundo de novo, escanteio. É mais um escanteio pra Ponte, é o 7º escanteio pra Ponte no jogo, tem 3 pro América, então 10 o número de escanteios. 10 o número total de escanteios para Macaca. João Gabriel. Quase 24, vem aí João Gabriel na informação do repórter Wendel Coral, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, vou pagar esse giro de placar aqui, porque estou atrasadaço, Bolacha. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveita porque o tempo passa e como passa, 24 passados do segundo tempo, 21 para terminar o jogo. Ponte 0, América 1, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Mais cedo o Guarani perdeu pro Operário por 1-0 na Arena Nicknet, segue Botafogo e CRB 0-0. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Sempre, pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior tem escanteio pra Ponte, Elvis pra cobrança, levantamento na boca do gol. O juizão tá levantando o braço ali, marcando uma falta de ataque da Ponte. E agora, né, depois de quase 25 minutos do segundo tempo, a torcida da Ponte suportando o Luiz Felipe jogando de lateral, o técnico da Ponte tira o Luiz Felipe e coloca o João Gabriel, não é o Wendel Coral? É isso, João Gabriel, número 20, já em campo no lugar do 14, o Luiz Felipe. Alteração na lateral direita da Ponte, essa foi a 4ª mudança em 2 paradas, já que a do intervalo não conta. Nelson Batista pode mexer pela última vez daqui a pouco na Macaca, Corsato. E o Igor Inocêncio perdeu moral mesmo, hein? Perdeu moral, perdeu espaço no time, né? Entrou o João Gabriel e o Igor Inocêncio não entra. Teria colocado o Igor Inocêncio, né? O João Gabriel poderia até ter entrado, mas em uma outra função, enfim. Vamos ver. Quem sabe dá certo, né, Carlos? Quem sabe? Vamos aguardar. Quem sabe dá certo com o professor A Ponte. Na segunda-feira só pega o Novo Horizontino. Mas é isso, né? Futebol, tudo pode acontecer. YouTube Futebol Interior conosco. Rádio Futebol na Canela. Aliás, de segunda a sexta, ao meio-dia no horário de Brasília, 11 da manhã do Mato Grosso, tem o Debate 106. O TLF e toda a equipe apresentando o Debate 106 em cadeia aqui com a Rádio Futebol Interior ao meio-dia. Para você ligado conosco na Rádio Futebol na Canela, também na Valinhos FM 87,9. A Ponte é uma falta. Para fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda vem Elvis. Para fazer a cobrança na falta para a Ponte, vai Elvis! Vai Elvis! Coloca na cabeça de alguém da Macaca para colocar essa bola dentro da rede. Pelo menos um pontinho na rodada. Elvis para a bola, levantou, tocou na grande área, sobe. A zaga do América tira. Vem ali o Everton Brito, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele trabalha a bola para João Gabriel, perna direita, dá um chute ali, fez um lançamento, vem o Risso, vai brigar ali com o goleiro, sai do gol Elias, para ficar com ele, goleirão da equipe do América, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Acredito no empate, diz aqui o João Limínio Neto. Outra vez essa história de salário, tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Os salários estão em dia, chega dessa história, não procede. O Jorge 096, quando é salário atrasado dá pra ver a má vontade, isso é ruindade mesmo. Renata Dalgalo, quase. O salário não está atrasado, diz aqui o Paulo Roberto Nascimento. Futebol da Ponte que está atrasado. Não tem salário atrasado não, é ruindade mesmo, diz aqui o Silvio Seik. E o Carlos André. Esse nome é tão lindo, Carlos André, que eu coloquei no meu filho o seu nome. Meu Deus, esse time da Ponte dá uma preguiça. E agora vão tirar o Brenner, hein? É ruim pra Ponte, porque esse Brenner não jogou nada hoje, hein? Vão tirar o Brenner do jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio Futebol na Canela, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, quem sabe ainda dá pra Ponte, né? Quem sabe? Marlon fez a cobrança, bateu, tocou ali pro jogador número 99 que entrou agora. Mudou. No time do América, trabalha a bola aqui pela ponta, é o Jonathans, que tá por ali. Vai, Coral. Sai Adson, número 44, e entra o 28, Fabinho. Adson, 44, foi embora, 28, Fabinho já em campo. Brenner também saiu, número 9.
E o 99 Jonatas entrou, Brenner foi embora 9. 99 Jonatas já em campo. O Emerson tentou fazer o passe ali no meio. A zaga da equipe do América tirou e vem contra golpe dos caras. O Risso tentou tirar. Dá um bico, Risso. Tira essa bola. A bola voltou pro Jonathan. Chega Sérgio Rafael pra tirar com a perna esquerda. E saiu mancando ali o Sérgio Rafael. Mas zagueiro nós tem de monte. Não sei se tem de qualidade, mas no banco tem de monte. Só o Hakim, capitão da seleção da Bolívia, deve ser convocado de novo para a próxima data FIFA aí nas eliminatórias pro mês de outubro. Mas pra Ponte nem no banco serve. Bola ali pro Elvis. Na ponta direita, trabalha a bola para João Gabriel. Vem Gabriel Novaes. Quem sabe o gol de empate da Ponte. 28:45, quase 29. Vem ali o Everton Brito, que tá na bola por baixo. Chegou a zaga para tirar. Tira. Joga a bola para lateral para Ponte. Quase meia hora de jogo. Tá 1-0 para a equipe do América. O gol foi do Watson. Ainda no primeiro tempo, a 35 minutos do primeiro tempo. A Ponte tá perdendo. Rapaz, que campanha horrorosa da Ponte em casa nos últimos 5 jogos. Mas ainda dá para empatar. Bola aqui pro campo de ataque. O Risso tentou fazer uma jogada ali. A zaga não era o Risso, não. Era o Dodô. A bola voltou pro Risso, que tá aqui na ponta esquerda para pegar a bola. Ele passa o pé em cima da bola. Vem na marcação ali para cima do Matheus Henrique. Faz o passe pro Elvis. Elvis tentou na cavadinha. Chega a zaga da equipe do América. Tira o Elvis, toca a bola ali pro Emerson. Perna direita, vai queimada ali. Bateu pro gol, voltou. Voltou para ele de novo. Quem sabe de novo, né, meu filho? Bola aqui na ponta. Bola pro João Gabriel. Vem o menino da base na Ponte. Toca a bola ali pro Emerson. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Lucão tira, a bola volta pra Ponte. João Gabriel. Dodô, toque de cabeça, Elias. Vai no canto. Pega, toque de cabeça do Dodô. Quase o gol de empate da Ponte, Pedrolino. Quase o gol de empate da Macaca. Belíssimo cabeceio do Dodô. O passe do João. O Elias pulou, fez aquela meia ponte, né, o Corsato? Só de 1-0 e o torcedor tá pedindo mudanças na Macaca, viu? Dá pra fazer mais uma mudança, né? E só. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 30 minutos, meia hora deste segundo tempo. 15 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro. Majestoso, a Ponte perde pro América. A Ponte não ganha do América desde 2016. Foram 8 jogos de lá pra cá, com 4 vitórias do América e 4 empates. Mais um jogo com vitória do América. América 1, Ponte 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Mais cedo, o Operário bateu o Guarani pelo placar de 1-0 na Arena Nick Net. Segundo tempo, segue Botafogo e CRB. Empatam 0-0. FM 87.9. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem Dodô, tá lá na ponta esquerda, fez a finta pra cima do Matheus Henrique e ficou pedindo pênalti, nada. Segue o jogo, Dodô. Segue o jogo, Dodô. A bola voltou aqui na ponta. A bola para a equipe do América. Vem Moisés. Carlos. Experiente Moisés. A bola voltou aqui pelo meio. O Juninho, jogador da Ponte, tá caído. O Dodô tá caído lá. O Juninho vai tirar essa bola e a Ponte vai ter que devolver a bola para a equipe A Ponte vai ter que devolver a bola para a equipe do América. Bom, detalhes no ar. O primeiro lá do repórter do estádio. Vai, Pedrolino. O Dodô tá caído aqui, só que ele pediu, fez a finalização no VAR, né? O juiz não deu nada, bastante aqui, viu, pessoal? Cara, foi pênalti, hein? Agora o juiz foi pro VAR. É pênalti. Agora o juiz foi pro VAR, então o lance será analisado pelo VAR. O cara não pega a bola em momento nenhum. E só acerta o Dodô. Só acerta o Dodô, pô. Mas, olha, em tempos de VAR eu vou, hoje, mais cedo, na transmissão do Guarani, um pênalti que o VAR não deu, né, pra mim... Pisão em cima do jogador do Guarani. Ah, foi pênalti. Vamos aguardar. A Ponte, vamos lá, peraí, vamos colocar aqui. Eu falei na primeira partida, vou falar agora. Sem querer também é pênalti, tá? Tá. Mas não foi sem querer, não. Foi. Ele vai pra bola, mas ele acerta o jogador da Ponte. Cara, é pênalti. Pênalti. Vai ser pênalti pra Ponte. Não, calma. Vai ser. Cara, como que é o nome do VAR? O VAR, quem tá aí hoje Daniel, é o Daniel Nobre Bins. Como que é o nome do árbitro? O árbitro. Jonathan Benkenstein Pinheiro. O VAR recomenda. Se o árbitro não quiser dar o pênalti, ele não dá, mas não tem Carlos. como, cara. Ele vai ter que brigar com a imagem. Pênalti claro em cima do Dodô. Pênalti claro. O cara vai, ó lá, ó. Cara, isso é pênalti. É pênalti, vai ser pênalti. Cara, se não derem esse pênalti pra Ponte, esquece. A Ponte... Coral, Pedrolino, Marcelo. Ô Pedro, você tem aí a imagem na nossa frente. Pode falar quando for pênalti. Mas a Ponte não tá jogando nada, mas foi pênalti.
É cal. Põe no cal que é pênalti. É pênalti, pô, não é possível, cara. Pênalti pra Macaca. Repórter empolgou, hein? Repórter empolgou, né? Repórter empolgou, gosta um pouco, né? Gosta. Gosta Empolgou um o pouco. repórter. Gosta um pouco. Não sei se gosta mais que o narrador, não. Quem vai bater? Elvis. Elvis. Quem vai bater? Porque, peraí, que ainda não tem... Devia deixar o Sérgio Rafael, hein? Ou é o Elvis ou o Dodô. Ou é o Elvis ou o Dodô. É o Elvis. O Elvis é o repórter do estádio, já falou. Já tá na bola. É o Elvis ou o Dodô. Cara, se a Ponte empatar esse jogo aí, vai ser daquele jeito, sem merecer. Mas não importa. Mas olha, o América é melhor. Mas o pênalti foi bem marcado, cara. Foi pênalti. E aí é o seguinte, cara, se empatar, né? Se empatar, a bola fica esperto aí no retorno, tá? Lá do estádio, né? Porque como a gente tá atrasado, né? É pra não perder a graça da narração aqui. É pênalti pra equipe da Ponte. Elvis, vem ele pra fazer a cobrança. O Lisca tá fazendo, Lisca, depois você vai ver, você vai ficar com vergonha desse gesto seu aí. Elvis pra fazer a cobrança. Foi nesse canto aí que o Elvis fez o gol do título na Série A2. Vamos fazer esse gol, Elvis, O Elvis não gosta de bater pênalti no gol de entrada. No gol de entrada ele não gosta de bater pênalti, mas no gol da linha do trem ele ama bater pênalti. É pênalti pra Ponte. Elias no meio do gol pra pegar. Elvis, capitão da equipe da Ponte, pra fazer. Vamos chegar a 35. Vamos, Elvis. Vamos empatar esse jogo, Ponte. Vai, Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Que demora também pra bater esse pênalti, hein? Pelo amor de Deus, é pênalti para Macaca. Pênalti construído a 32 minutos do primeiro tempo, em cima do Dodô. Vem Elvis para fazer a cobrança do pênalti para Ponte. Quem sabe o gol de empate da Macaca. Vai Elvis para a bola. Elias está no meio do gol, quase 35. Elvis correu para a bola, autorizou o árbitro. Vem Elvis para fazer a cobrança do pênalti. Elvis para a bola, correu, bateu pro gol. Elias! Foi pro canto e pegou. Ah, Elvis. Bateu mal pra caramba, hein? Poxa, Elvis. Telegrafou. Era a chance do empate pra Ponte. É meia altura, o jeito que o goleiro gosta, né? Bateu mal pra caramba. Escanteio pra Ponte. Escanteio pra Macaca, é o oitavo escanteio pra Ponte no jogo. Elvis perdeu o pênalti. Elvis perdeu o pênalti. Escanteio pra Macaca. Vem pra fazer a cobrança do escanteio o time da Ponte. Vai Elvis pra fazer a cobrança do escanteio. A Ponte perdeu o pênalti. Poderia ter empatado. Vai Elvis pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça. Chega a zaga, tira. Vem o Elvis. Vai brigar ali com o jogador da equipe do América. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira. Aí vem o Dodô de novo. Pegaram o Dodô outra vez. O árbitro tá marcando falta. Falta pra Ponte, falta do Moisés. Vai, Coral. Isso. Aquela hora eu ia falar sobre o Fabinho, o atacante que entrou há pouco no América Mineiro. Muito cuidado com ele, porque ele é o vice-artilheiro do Coelho na temporada, já tem 7 gols marcados. O artilheiro do América no ano é o Renato Marques, número 78, que está no banco de reservas, já tem 8 bolas na rede no ano. Portanto, o artilheiro está no banco, mas Fabinho, vice-artilheiro, já com 7 gols em 2024, em campo a favor do Coelho do técnico Lisca. É, Marcelo, Elvis perdeu o pênalti. Bateu mal pra caramba. O melhor jogador da Ponte no jogo é o Dodô, cara. É o que tenta alguma coisa. Agora não foi falta, mas o árbitro deu pra nós, vamos que vamos. Eu achei que foi falta, sim. O jogador chega primeiro na bola. Não pode, né, cara? O time tá perdendo, você tem que bater com mais força, tem que mais confiança. Se o Elvis não tá com confiança... Vem Elvis para fazer a cobrança da falta pra Ponte. Quem sabe ainda dá. Elvis pra bola. Cobrança de falta. Levantou. Tocou na boca do gol. Foi pro chão ali o jogador da Ponte. O árbitro tá marcando falta do Gabriel Novaes. Em cima ali do zagueiro da equipe do América. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vamos combinar que a Ponte não estava merecendo o gol de empate, né? Mas a Ponte perdeu a chance clara de conseguir empatar o jogo, né? Vem aí o Felipe Amaral, o Lisca vai fechar o time. Se a Ponte empata o jogo não ia ser merecido, mas não tem essa, né? Mas o Elvis bate muito mal o pênalti, né, cara? Ele telegrafou, jogou Elvis, no canto a meia altura. Eu não sei, parece que o Elvis tá sem força, né, no chute, nem né? no canto não foi meio que no meio do gol, um pouquinho só pro lado esquerdo, assim. Enfim, cara,
Se a Ponte empatar esse jogo aí, vai cair do céu, viu? Saiu 75 Rodriguinho, entra Felipe Amaral, esse Ponte Preta no time do América. A alteração na equipe do Coelho, que vem, bola aqui pra ponta esquerda, trabalha a bola pro Moisés. A Ponte vai ter que tentar tudo de novo. Vem na marcação, a zaga, tira, a bola volta aqui um pouco mais atrás, bola pro Marlon. Marlon toca, o Elvis vai correr, não pode... Rodriguinho. Não pode desanimar agora. Não pode desanimar. Oi, Coral. Rodriguinho saiu, número 75, para a entrada do Amaral com a 19. Confirmando a alteração que eu já dei há pouco aqui. Bola para a equipe do América, falta do Joilson. Joilson fez falta, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E vem os caras, vem o time do América, bola aqui pro Moisés, trouxe a bola aqui na ponta, ficou pedindo pênalti. E aí o árbitro vai dar cartão pro Moisés, né, por simulação, em cima do Joilson. Mas não pode continuar o jogo desse jeito, né, porque se tiver alguma coisa errada lá, o árbitro vai voltar, vai tirar o cartão do Moisés, enfim, né. Mas o Moisés simulou ali que... sofreu o pênalti e o jogo tá parado. 39, bola rolando. 39 passados do segundo tempo. 1 pro América, 0 pra Ponte. Chamou, falou, Pedro Lino. Um princípio de confusão ali na arquibancada, onde organizada, só que chegou o policiamento lá, pelo jeito tá tudo certo. A Ponte tem que tomar, a torcida da Ponte também tem que ter um pouquinho de calma, né? Porque só faltava perder mando de jogo também agora, né? Bora que bora, não ganha esse, vamos pro próximo. Bola pra Ponte, bola pro Everton Brito. Mas o jogo não acabou ainda, a Ponte pode empatar, o América pode fazer mais um. O jogo não acabou ainda não, viu, minha gente? Bola aqui na ponta, vem Everton Brito. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. Trabalha a bola aqui na ponta. Ele abre o jogo. Toca a bola para João Gabriel. João Gabriel volta a bola aqui para a Ponte. Trabalha a bola para o Everton Brito. Bola para João Gabriel. João Gabriel voltou para o Joilson. Joilson no meio para o Elvis. Perdeu o pênalti, né, Elvis? A torcida da Ponte gosta do Elvis, mas perdeu o pênalti. Parece que tá faltando força. O pessoal tava reclamando já das cobranças de escanteio do Elvis, né? E no pênalti ele também bateu fraco, telegrafou. O Elias foi lá e pegou. Vem bola para a equipe da Ponte. Everton Brito, falta. Pau nele. O jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, chegamos à marca de 40 minutos. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Quem sabe gol de empate da Macaca no pé do Elvis. Levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do América, tira a bola, volta pelo meio. Bola pro Gabriel Risso. Aí o Risso tentou fintar. Na primeira, na segunda perdeu. E olha o que você arrumou pra nós, Risso. Olha o que você arrumou pra nós. Vem América, vai fazer o segundo gol. Trabalhou, bola pro Jonathan, vai bater pro gol. É gol do América. Gol do América! Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede, campeão. Escolhas erradas, né? Que a gente já vem falando aqui. O Gabriel Risso não tem condições de jogar mais na Ponte Preta, tá sem condições nenhuma. Perdeu a bola, deu contra-golpe pro América e o Jonathan, que não é bobo nem nada, mandou a bola pro fundo da rede. 2 pro América, Ponte que perdeu um pênalti. 0 pra Ponte. Tela tá printada. Vai lá, Coral, gol do América. Contra-ataque, né? Completamente livre. Eram 3 jogadores do América contra apenas um da Ponte. O Gabriel Risso, que ficou na saudade. Depois ali chega o Joilson, não consegue desarmar. O Jonatas completa pro fundo do gol, amplia o placar e mata o jogo no majestoso. Ponte 0, América 2, Jonatas, autor do gol. E aí, Corsato? O Jonatas é melhor que o Brenner, né? Isso eu não tenho dúvida. Ele tava jogando no Atlético, mas é muito melhor do que o Brenner. Vamos ver se o gol vai ser confirmado mesmo, para ver se ele não tava um pouquinho à frente. Mas, cara, olha, o Gabriel Risso, eu vou falar uma coisa para você, que fase, né? E também o time tava desajustado, né? O time tava desajustado. Eu acho que tava impedido isso aí, mas por uma unha também, viu? Mas de boa, cara, dá o gol pro América, assim, não temos esperança. Validou. O gol tá validado.
Mas o time falha do Risso, né? O time estava desajustado, né? Foi todo mundo pro campo de ataque. Não é assim que você empata um jogo. Tava 1-0, a Ponte acabou de perder um pênalti. Vou falar uma coisa pra você. E olha que no segundo tempo a gente melhorou um pouquinho, viu? O futebol da Ponte melhorou no segundo tempo. Apesar de ter perdido a posse de bola, porque ele tira o Ramon, aí ele dá mais posse de bola pro América. O futebol da Ponte melhorou um pouquinho, mas não é o suficiente para empatar com o América, não. Mesmo se o Elvis tivesse feito o gol de pênalti, o América, ele era melhor no jogo, né? A Ponte, jogadores em má fase, sem confiança, a Ponte vai se perdendo no campeonato. Mas tem que colocar na conta do Nelsinho, né, Corsato? O Risso, por exemplo, a gente tá falando aqui, não foi por que a escolha pelo Risso? A torcida da Ponte está indo embora. O Pedro Lino chamou para renda, público e renda. Vai lá, o Pedro. No Corsato do público e renda, já ouvimos alguns barulhos de banda do lado de fora do estádio, viu? Então, jogo, teremos alguma confusão. E o público e renda, público pagante 3.008, não pagante 221, para um público total de 3.229. 3.229 para uma renda de R$ 64.080. Legal, mais de 3 mil pessoas no estádio. A torcida da Ponte não merece esse tipo de coisa, né? Futebol horroroso do time da Ponte. E o Nelsinho tem que ser cobrado sim, viu, gente? Ele tem que ser cobrado pelas escolhas, né? Pra que colocar o Gabriel Risso, que não vinha jogando nada há muito tempo, né? Falha grotesca do Gabriel Risso no segundo gol. O Elvis perdendo pênalti, né? O Igor Inocente no banco ele não coloca, né? Ele vai tirar o zagueiro, ele tira o zagueiro que não tem amarelo e deixa o cara que tem amarelo no jogo. Enfim, cartão pra quem, Coral? Pro Alê, volante do América, camisa 16, está pendurado, não joga a próxima partida. Segundo cartão amarelo para jogadores do Coelho no jogo. Alê, 16, amarelado. E que coisa da Ponte, em 5 jogos em casa, 1 ponto. Cara, que campanha horrorosa da Ponte Preta em casa. Oi, Pedro. E a segunda vitória do América Mineiro da Série B fora de casa. Exato. Só tinha uma vitória, mas que coisa horrorosa. E eu tô dizendo aqui, né, falta inteligência pro departamento de futebol da Ponte Preta. Isso eu falo, se eu ver o Nelsinho, eu falo na frente dele. Falta inteligência de entender que o time é ruim, que o time está numa péssima fase e que você tem que pelo menos pontuar em casa. E a Ponte não está fazendo isso. A Ponte está dando sopa pro azar. A Ponte está dando sopa pro azar. E ó, o Gabriel Risso poderia ter sido expulso agora. Se não for, tá? Vai pro VAR. Vai ser expulso o Gabriel Risso. Vai ser expulso e tem que ser expulso mesmo. Olha, o Gabriel Risso, eu tenho que dar os parabéns aqui pro Nelsinho. Nelsinho, parabéns pra você. Eu não tô pedindo cabeça de treinador, não. Mas parabéns pra você que põe o Gabriel Risso no time, não jogando porcaria nenhuma, que não sei porquê não gosta do Hakim, coloca 3 zagueiros meia boca no banco e o Hakim nem no banco fica. Quando vai mexer no time, mexe todo errado. Mas parabéns, viu? Parabéns pra você, tá? Parabéns, Nelsinho. O Risso vai ser expulso, hein? Já foi, o Pedro Lino já falou. Já foi? Já foi expulso. E assim, não vai fazer falta porque não tá jogando bem, infelizmente, o Gabriel Talvez Risso. até o time melhor. Eu gosto do... Falo para as próximas partidas também. Eu gosto do Risso, acho bom jogador, jogou bem ele jogou bem no Campeonato Paulista, mas tá sem confiança, tá jogando muito mal, né? Não era para ter entrado. E eu tô temendo o jogo de segunda-feira, cara. O jogo de segunda-feira, se o Novo Horizontino não goleou ninguém, a Ponte vai ser saco de pancada do Novo Horizontino. A Ponte joga hoje... Senhores, eu assisti o jogo do Guarani, que é o último colocado do campeonato. E o Marcelo narrou o jogo. A Ponte joga hoje o pior futebol da Série B. Pior futebol da Série B é o nosso, infelizmente. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E tinha que ser punido, tá? Tinha que ser punido. Primeiro porque perdeu a bola lá no lance dos caras, né? Vamos até 50. E depois porque fez essa coisa aí. Não tem nada que agredir jogador, não, tá? E aí, pra torcida da Ponte ficar bem feliz, vai entrar o Alisson, né? É um roteiro que
É pra esquecer, né? Sai o Ale já com amarelo e entra o Alisson, 77. Ale foi embora, o Alisson, 77, e esse ponte já em campo. Você acha, Marcelo, que o Nelsinho corre risco? Não. Mesmo fazendo esse monte de cagada aí? Nenhum risco. Vai pra Novo Horizonte, vai... Nós vamos cair, né? E eu tô com o Marcelo, cara. Não vai cair, cara. Mas com essas cagadas aí, nós vamos cair. Não, ele precisa melhorar o time tá sem confiança, ele precisa escolher melhor algumas opções aí, né? Mas... E olha que o América, ele ganhou o jogo, vai ganhar o jogo, só que não fez muita força pra ganhar da Ponte. Isso que me deixa preocupado, cara. E a nossa força era no Majestoso, e a Ponte não ganha mais no Majestoso. A Ponte Preta tá sofrendo demais. Ganhamos do CRB do jeito que todo mundo viu que a gente ganhou, sabe? Não interessa, o CRB ganhou, boa. Não, mas o futebol não foi bom, Carlos. O futebol não foi bom, a Ponte não joga bom futebol. No último lance, porque o Anselmo não interessa, mas fez 3 pontos, gente. Peraí, não vamos criticar o que ganhou. Não, mas eu não tô falando de ponto, eu tô falando de futebol, Carlos. A Ponte não joga um futebol bom já há 10 rodadas quase. Qual o último jogo que a Ponte fez bom no campeonato? Será que eu vou narrar mais um gol dos caras? E pra arrebentar, gol do Alisson ainda? Bola aqui no meio, vem os caras, Jonathan trouxe a bola, perna direita, bateu pro gol! Foi embora, linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do América fazer a cobrança. O Pedro Lino, torcida aí tá pegando no pé do treinador, Pedro Lino? Acho que ele desceu lá pro campo. Ele já tava no campo, né? Torcida do América, os poucos gatos pingados ali no estádio Moisés Zucarelli, torcedor visitante, estão comemorando. Tem que comemorar mesmo. O América ganha, a Ponte perde. Fica na 13ª colocação por enquanto, porque o Botafogo tá empatando, né? Daqui a pouco o Marcelo até desistiu do placar ao vivo. Desistir. O CRB fez gol, mas foi anulado pelo VAR. 0-0. É dos males o pior, né? Ou o menor pra Ponte Preta, né? Porque se alguém ganha ali, ficaria ruim pra Ponte, né? O Botafogo não passa a Ponte. Só que o Botafogo tem um jogo a menos, né? Contra o Guarani. Do que a Ponte Preta, né? É isso. Bola aqui, cara. Como vai ser esse derby, hein, cara? Que situação pro derby, hein? Deus do céu. O que me preocupa na Ponte é o futebol, né? É difícil. Cara, tirando aquele segundo tempo contra o Santos, que a Ponte tava com um jogador a menos, que a Ponte jogou, melhorou o jogo. Hoje até que o segundo tempo não foi ruim, não. Né? Até perdeu o pênalti, né? Não merecia ganhar o jogo, empatar, mas tinha dado uma equilibrada com o time do América. Mas o futebol da Ponte é muito baixo. Acabou essa porcaria aí. Apita o árbitro! Fim de jogo no Majestoso. 0 pra Ponte, 2 pro América. O América vence. A Ponte Preta perde o jogo pelo placar de 2-0. Bom, não sei se tem o Pedro Lino, né? Com a saída dos jogadores, seria importante o Pedro mandar pra gente aí a saída dos jogadores, porque hoje a gente não tem a TV, né? Mas é isso. Resultado justo, né, Corsato? 2 para a equipe do América, 0 para a Ponte. Justo. O primeiro tempo da Ponte não foi bom. A Ponte teve um ataque só no começo. O melhor jogador da Ponte foi o Dodô, né? Sofre o pênalti também. Mas o futebol da Ponte tá muito pequeno, cara. E isso é preocupante, porque a gente não vê produção, né, cara? A gente não vê produção. Mesmo na vitória contra o CRB, a Ponte não jogou para ganhar o jogo, né? Ganhamos, parabéns para a Ponte. Mas hoje o América também não fez muita força para ganhar da Ponte. E o ponto forte da Ponte Preta nesse campeonato foi o estádio Moisés Zucarelli. Se a gente perde o ponto forte, se a gente perde o estádio Moisés Zucarelli, a torcida já não está indo mais, né? A torcida também não está confiando no time, jogadores sem confiança. Às vezes o treinador, muitas das vezes, escala mal o time. Hoje até que ele escalou bem, achei que o time não foi mal escalado, não. Mas quando ele mexe no time, ele piora o time. Ele não melhora, ele consegue piorar o time, né? Você falou que a Ponte tinha melhorado, né? Então, porque o primeiro tempo foi muito ruim, né, Carlos? O primeiro tempo foi muito ruim. Mas aí a Ponte se perde, né? Porque jogadores que realmente a gente sabe que não estão com confiança. E aí a Ponte perde o jogo. E teve a chance, né, de empatar o jogo com o Elvis. Né? Mas olha, eu tô pra dizer, mesmo que a Ponte empate, acho que ela ia perder. Porque não ia segurar o América, não. Enfim, tivemos a chance de empatar o jogo. Isso tivemos, né? Agora, tem que melhorar o futebol, cara. O futebolzinho da Ponte tá pobre. A Ponte tá jogando nada, cara. Bom, é isso. Não tem o Pedro Lino, né? Uma pena, porque ele tá na saída ali com o nosso microfone, né? Ficou o jogo todo. E aí, na saída dos jogadores, a gente perdeu ele, mas tomara que ele traga algum material gravado pra gente aí. Vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo. Voltamos já, confesso que, por mim eu acabava esse negócio agora, né? Mas a gente tem que seguir aqui, temos os patrocinadores para honrar,
Enfim, porque olha, já deu no saco, viu? As escolhas erradas aí do treinador, né? O tal do Gabriel Risso também hoje encheu meus pacová. Ó, tá bom, muito obrigado, viu, Gabriel Risso, por tudo que você fez pela Ponte Preta, mas ó, eu não vou ficar feliz vendo o Gabriel Risso jogando mais com a camisa na Ponte até o final do campeonato, não. Já deu o que tinha que dar já, tá? Vamos pro intervalo então. Voltamos já já. O Marcelo Corsato vai comentar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. A gente vai dar voz pra você aqui nas redes sociais e também na Valinhos FM 87,9. Pessoal da Rádio Futebol na Canela também conosco. Depois do intervalo voltamos com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior pra concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Diz que entregas 3242-3125 Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Voltamos depois do intervalo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 34 minutos, 11h34, boa noite para você que está junto com a gente nesta terça-feira, ainda 24 de setembro de 2024. Mais um jogo, mais um martírio para o torcedor pontepretano. Que futebol pequeno, a Associação Atlética Ponte Preta perdeu para o América, que volta para a briga aí do acesso. A Ponte teve uma boa chance no primeiro tempo, logo no comecinho com o Dodô, depois o América dominou o jogo. No segundo tempo o América era melhor, a Ponte tem um pênalti, a Ponte melhora um pouquinho, mas toma o segundo gol, o Risso é expulso.
Enfim, daqui a pouco tem a coletiva do nosso treinador Nelsinho Batista, mas o Pedro Lino, que está lá no estádio, ele pegou a saída dos jogadores depois dessa derrota, mais uma da Ponte no Majestoso por 2-0 e vem com o seu destaque. Diga lá, Pedro Lino. O Elvis está aqui, vamos acompanhar. O desempenho do time combinando com essa derrota. Não, hoje eu ali, a bola caiu no meu pé e eu não resolvi. Fizemos um baita segundo tempo ali em cima, tive uma chance que o cara também tirou, depois errei o pênalti. Culpa minha esse resultado. Tinha que ter feito melhor, ainda nos lances que eu treino e é especialidade minha. Felizmente errei. Não adianta pedir desculpa, que eu também não estou de sacanagem, tentei fazer o meu melhor, errei. Agora, vou botar na minha conta isso aí. Aí o Elvis saindo bastante chateado do gramado aqui, viu, Corsato? Assumiu a responsabilidade, ele é o capitão do time, né? O Elvis é um cara que não foge, né? Ele não se esconde. E realmente, ele teve aquela bola do jogo lá, que ele acabou batendo e o zagueiro tirou, né? E depois o pênalti, né? Que foi bem marcado pelo VAR, diga-se de passagem, em cima do Dodô, que pra mim foi o melhor da Ponte em campo. Mas assim, alguns lampejos da Ponte Preta no segundo tempo, mas dava. Você acha que tá desligado? Não, tá ligado. Dava para ter empatado. A Ponte teve chance no segundo tempo para empatar o jogo. Apesar das escolhas erradas do nosso treinador. Melhorou. O time do primeiro tempo, no segundo tempo, melhorou. Mas não vamos falar que fez um baita segundo tempo, que não foi, viu? Tem mais Pedro Lino? Então vai, solta aí. Somente o Elvis falando aqui, Corsato. O Dodô passou reto. Um detalhe aqui para fechar a transmissão. O policiamento já tá com um número bastante cheio aqui na saída do estádio Moisés Lucarelli, a torcida protestando muito, só que o policiamento já está esperto, caso aconteça alguma coisa mais grave, o policiamento já vai agir. A Macaca perdeu por 2-0 e eu estarei indo para a coletiva do técnico Nelsinho Batista, logo após volto com o meu destaque final. Valeu! Tá certo. Eu, assim, entendo que o policiamento tá fazendo o trabalho dele, né? Mas torcedor da Ponte, cabeça inchada mais uma vez, vai pra casa. Não vou mexer com isso não, gente. Não vou mexer com isso não. Eu acho que não vale a pena, cara. Não vale a pena pelo futebol que eles estão jogando. Não vai melhorar o futebol da Ponte. Esquentar a cabeça, o torcedor vai esquentar mesmo, porque paga 40 conto. Tô dizendo isso aqui há muito tempo, hein? Ingresso pra esse futebol aí. Aliás, tinha que pagar pros caras irem, né? Devolver o dinheiro. Pagar pros caras irem. Então, nesse preço aí, né, o torcedor tem que protestar mesmo, mas sem fazer bagunça, né? Eu vi lá que teve gente que já foi embora porque viu que não ia virar nada mesmo, né? Esse eu acho o melhor protesto. Você não espera embora. o jogo acabar, você vai embora. Você sabe que você não, que nesse jogo não sai mais nada, né? Nesse jogo não sai mais nada. Mas a Ponte teve a chance de empatar o jogo. Não, o América, Carlos, o América fez um jogo bem mediano, viu? Dava pra Ponte ter conquistado o empate, sim. Esse que é o problema. O futebol da Ponte é pequeno, os adversários vêm aqui, fazem um jogo mediano e levam a vitória. E o que tá me assustando, né, é que a Ponte, eu vou repetir aqui, 15 pontos em casa. Era pra Ponte já ter resolvido o seu problema nesse campeonato. Não, é preocupante. A situação da Ponte é 15 pontos preocupante. em casa, a Ponte só fez 1. E o próximo jogo da Ponte é contra o Novo Horizontino. É difícil arrumar alguma coisa esse, lá. Na hora da macaca lá, esse eu já zerei. Você já ticou, né? Esse eu já zerei. O de hoje, eu tinha contado um empate. Mas o do Novo Horizontino eu zerei. Só que depois a Ponte vai jogar contra o Botafogo. É confronto diretaço. Só que aí a Ponte vai estar próximo, dependendo do que acontecer contra o Novo Horizontino. Pode ganhar do Novo Horizontino? Pode. Com esse futebol não ganha, não. Pode ganhar do Novo Horizontino? Pode. É impossível? Não, é improvável, né? Mas impossível não é. Mas com esse futebol aí, cara, e com as escolhas erradas do nosso treinador, não sei não. Vamos fazer o seguinte, a gente não vai eleger o melhor em campo, né? Porque a Ponte Preta perdeu. Mas vou dar a voz aqui para nossa audiência. Daqui a pouco tem as notas do jogo. Pode ser, Carlos? Você fala o jogador e a gente faz a média no gabarito, eu e o Wendel? Pode. Né? Para a gente também agilizar aqui o processo, esperar a entrevista coletiva. E eu vou segurar aqui um pouquinho, porque eu acho que a entrevista coletiva deve ser rápida. Né? Deve ser rápida. Mas vamos lá. Pegar aqui algumas mensagens.
Deixa eu ver onde eu... Roberto César Santos, o pior em campo, Elvis, errou tudo. E ele mesmo já disse isso, viu, Roberto César Santos? Tem muita coisa errada ainda na Ponte. Amélia Reste, pelo menos o Elvis tem caráter. Diz que a derrota pode colocar na conta dele. Mas ele tem crédito. Segunda será a vingança do filho, tá dizendo o Wilson Correia. Eu temo pela nossa macaquinha na segunda. Escalação. Pedro, deixa eu ver o que o Osmar Dangar tá falando aqui. Inocêncio, João Gabriel, Akin, Joilson, Nilson, Sérgio Rafael, Matheus Silva na zaga, Dodô na frente, esquema 3-7-1. Mas tem um monte de zagueiro ruim aí também, viu? O time da Ponte, é difícil a gente falar, ele... Eu até tô com o Carlos, e a gente falou isso aqui no intervalo, né? Que quando a gente viu o Risso entrando, a gente não entendeu a alteração, né? E realmente foi o que eu pedia para tirar o lateral direito. O Heitor Roca, ele pode ter saído machucado, tudo bem, mas não era o risco que é para você colocar. Inclusive eu passei aqui pro Pedro Lino, não sei se vai dar para fazer essa pergunta, né? Eu passei essa pergunta, a minha dúvida perguntando a respeito das alterações e principalmente a do Risso, né? Que já não vinha jogando bem há muito tempo e hoje comprometeu. O Osmar Dangar está dizendo que o Guilherme Portuga poderia ser escalado. O Wilson Corrêa pode ganhar do Novo Horizontino? Acredita em milagres? O Júlio César Guevara, a Ponte não tem futebol e nem jogador. Tem jogador, mas não tem futebol. Guevara, para mim o pior é o Rafael. Não, mas a Ponte já jogou mais, cara. Já, todos jogou eles mais. Aí. Esse aí, eu não esperava que a Ponte Preta iria vencer todos os jogos em casa. Eu até falei na hora da macaca, uma hora ia perder. Mas, pô, não precisa perder toda hora agora, né? O Alexandre do DIC 5. Vocês estão passando o pano, tem salário atrasado. Ô Alexandre, cara, é uma afirmação bem forte essa sua, né? Porque se você acompanha o noticiário, não precisa só ser o nosso aqui, né? Acompanhar o noticiário geral, né, de todos os coleguinhas, a Ponte paga o salário do mês até o último dia do mês. Eu falo entre 20 e 25, mas o acordado com os jogadores é até o último dia do mês. Então, você falar que a gente está passando pano, né? É uma frase bem forte a sua e não é só esse canal aqui, né? A imprensa toda, porque a Ponte acordou com os jogadores que ela tem até o último dia do mês para pagar o salário do mês, tá? Ele fala aqui que passa pano para jogador que escorrega, o 10 que bate pênalti... Enfim, tá nervoso aqui o Alexandre, aí a gente entende, tem que estar mesmo. Tá Fábio bom, Alexandre, Bruno, a culpa é minha, tá? Apareceu o Fábio Bruno aqui, ó. Olha só, hein? Ei, que fase. Fabião, que fase, hein? Que fase. E olha o que ele fala. Fabião, vamos abraçar aqui, Fabião. Vem cá, Marcelo. Olha o que ele fala, vai cair. Qual dos dois? Ou os dois? Eu sei. Ô, Fabião, vem cá, cara. Vem cá. É pra consolar, velho. Dá um abraço, aquele abraço de amigo aqui. Fabião do céu, que fase, hein, velho? Parece que nós tá com inveja, hein? O Rodrigo Bruguineira, não tem outra lógica. O normal quando fica perdendo é trocar a comissão técnica, mas a Ponte vem de vitória. A Ponte venceu fora de casa. Não jogou nada também, mas venceu. Esse é o ponto que eu tô querendo trazer aqui pra bancada. É o seguinte, o futebol da Ponte, me diga o último jogo que a Ponte foi legal. Que a Santos, segundo tempo do Santos. Não, mas eu falo o jogo todo. Não vamos falar tempo aqui, não. Vamos falar o primeiro tempo aqui, eu quero o jogo todo. Que a Ponte foi, linear pra baixo quase todos desses últimos. Mas o último jogo que a Ponte foi linear o jogo todo, Carlos. Avaí. Quanto tempo faz isso? Foi a última vitória da Ponte em casa. Já são 2 meses. Cara, esse é o ponto. Isso me preocupa. O time caiu muito de produção, né? O time caiu muito de produção e todos os jogadores também, né? A maioria dos jogadores caíram de produção. Hoje, olha, vou falar uma coisa pra você. Se salva o Dodô e eu acho que nada mais, cara. Tá difícil encontrar um cara aqui que fala, além do Dodô, que jogou bem. Cara, o Roca fez um bom primeiro tempo. Eu não entendi a saída dele, cara. Então, de novo, vamos agora entender pode ser físico. Né? Isso. Pode, mas aí se foi físico, coloca o Igor Inocêncio, caramba. Pra que colocar esse ameba do Risso, cara? Não, assim, eu acho que o Risso já jogou bem, a gente sabe do futebol do Risso, mas ele não tá bem, cara. Marcelo, o Pelé foi o melhor jogador do mundo, cara. Não tá mais aí, cara. Não, aqui tem a ver uma coisa com outra, não Já entendi. foi. Já foi. Mas pode voltar a ser, Carlos. Museu que vive de passado, fião. Não, o Pelé não, mas o Risso pode, pô. O Risso tá aí. Assim, não vai jogar o próximo jogo. Pô, Bolacha, eu não consigo nem...
Eu não consigo nem retrucar, cara, mas boa essa do Pelé, foi boa. Assim, entendo que... Olha, a gente vai ter muita dificuldade para salvar do rebaixamento, mas isso a gente já vem falando. Esse é o meu ponto. O futebol da Ponte caiu gordura, muito. Cara. Tinha gordura. Ainda tem, cara. Tinha gordura e tem que entender, alguém tem que colocar na cabeça desses caras que comandam a Ponte Preta que nós não podemos perder. Ainda não precisa perder. A Ponte não precisava perder para o Operário em casa. A Ponte não precisava perder para a Chapecoense em casa. A Ponte não precisava tomar aquele vareio do Ituano em casa. E não precisava perder para o América hoje. A Ponte está jogando... A Ponte era o último, se não o penúltimo jogo da rodada. Com todos os times tomando trauletada. Será que não tem um infeliz? Um infeliz nesta comissão técnica da Ponte Preta, recheada de cara cascudo, para chegar para os caras e falar: gente, é não perder essa porcaria. Então, mas assim, eu acho que hoje a Ponte não jogou para ganhar, a Ponte jogou para não perder e não conseguiu. Não. A Ponte jogou para empatar e não conseguiu. Tomou contra-golpe, Marcelo. A Ponte não conseguiu. Não, vamos lá. A melhor jogada da Ponte no segundo tempo, teve uma hora que o Pedrão pega uma bola dentro da grande área do Juninho e lança o Everton Brito na direita. Quem jogou no contra-ataque foi a Ponte, não foi o América. E eu falei isso na hora da macaca. Falei, o América vai vir para atacar a Ponte. E a Ponte, gente, a Ponte jogou hoje para empatar e não conseguiu. A Ponte jogou para empatar e não conseguiu, né? O futebol da Ponte, tá cada dia pior. Agora, eu entendo assim, eu acho que não devemos trocar a comissão técnica, mas algumas coisas têm que ser mudadas. Como ele mudou contra o CRB, né? Algumas escolhas ainda ele está errando. Por que o Igor Inocêncio saiu do time e não volta? E não entra nem no segundo tempo? Me diz. Já chegou a ser capitão do time. Deixa eu pegar mais algumas mensagens aqui. Cara, tá demorando para mandar o link da coletiva, hein? Amélia Reste, a Ponte não tem zagueiros, todos são fracos. Deixa eu ler aqui, depois a gente comenta, vai. O Fábio Almeida tá dizendo que o Guarani vai primeiro que a Ponte. O Alexandre tá dizendo que é do Dick. O elenco da Ponte é fraco, mas é igual a todos os times abaixo do 10º lugar. A diferença é que o treinador já era. Marco João Carvalho, eu acho que é bem equilibrado mesmo, tô com você, cara. O Elcio Paiola, nosso chefe, jogando pouco e com um pênalti a seu favor, sinceramente tem que marcar. Telegrafou, o Elcio telegrafou, cara. Seria um empate, o segundo gol foi consequência. Não sei, Paiola. Mesmo com o empate, se a Ponte ia ficar com empate, tá? Eu acho que a Ponte ia perder do mesmo jeito. Não sei, não. Mas, sim, o Elvis teve duas chances claras. A Ponte deu o segundo gol pros caras. A Ponte não jogando bem, teve duas chances de empatar o jogo. Até de virar o jogo. Não, em uma chance a Ponte teve 3 chances, né? O Marco João Carvalho, traz Daniel Paulista. Não dá, a Ponte não consegue pagar o salário do Daniel Paulista, eu acho. Neuri Menezes, Vila Nova. César Paixão, boa noite. Na minha opinião, o Seabra, que saiu do Cruzeiro, daqui, seria uma boa opção pra Ponte. Não, Seabra, você acha que vai cair numa celeuma dessa? Mas o cara tá dando opinião, você tá falando que não, pô? Não. Você acha? Ô, Marcelo, para, velho. Você acha que a Ponte não consegue pagar o salário do Daniel Paulista? Sai fora, ó. Sei lá, eu acho. Claro que consegue. Eu também gosto do Daniel Paulista. Gosto também. Mas vamos lá, o Coral que tá com álcool na mão, já temos o link daqui a pouco a coletiva do Quando o Coral técnico. passa esse álcool aí... Meu Deus. Até eu fico tonto aqui. Ô, Coral. Eu sou tonto por natureza. Você, agora, cheiro, velho, você se transforma no presidente Marco Antônio Eberlin lá no vestiário. Tete a tete com o Nelsinho Batista. Eu vou todo respeito à pessoa, mas... Não. Você tem o poder da caneta na mão. Você mandaria embora Nelsinho... Não, peraí. Peraí, Carlos. Não tumultua, Carlos. Você, Nelsinho Batista. Você, Nelsinho, e eu, Marco Antônio Eberlin. Não, peraí. Você, Marco Antônio Eberlin, conversando comigo, Nelsinho Batista, agora, no intervalo. No fim de jogo, depois da derrota. No mínimo, eu ia pedir algumas... Passa no RH amanhã ou não? Cara... Sim ou não? Embora eu ache que o Nelsinho não tem mais o controle do grupo na mão, vide a atitude que fez o Matheus Silva, eu não mandaria embora não, cara. Pra mim, o problema da Ponte é muito mais jogador interno do que de técnico. Vai, Carlos. Você é Marco Antônio Eberlin. E eu sou o Nelsinho Batista. Passo amanhã no RH ou não? Tem entrevista lá. Eu não sei, não. Eu não tenho mais certeza. Não tem uma Mas opinião? você acabou de falar que queria ser o presidente da Ponte. O presidente da Ponte tem que ter opinião, Eu não tenho mais certeza, não. Eu iria dormir essa noite e conversar com o Daniel Paulista amanhã cedo. Atenção, para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Professor Nelsinho Batista fala dessa derrota da Ponte. Põe no começo, Bolacha. Põe no começo. Vai. Solta. Cadê o Nelsinho?
Olha lá no navegador se não tá mutado. Jogo para o outro, né? Mas o time acabou demonstrando os mesmos erros de jogos anteriores quando eu estou em casa. Como explicar o mau rendimento do time hoje e, consequentemente, essa derrota por 2-0? Bom, eu acho que nós fizemos um primeiro tempo, né? Nós iniciamos o jogo muito bem, com personalidade, com coragem, né? Aí nós fomos sofrendo uma marcação, né? Tivemos alguns erros, né? de saída de bola. Isso aí parece que tirou um pouquinho a tranquilidade da equipe. E nós, realmente, o primeiro tempo, nós tivemos aí os últimos 25 minutos, 30 minutos, nós caímos muito de produção. Nós não jogamos, né? Nós estávamos muito preocupados somente em marcar. E aí, logicamente, o adversário é um time tecnicamente muito bom, né? E acabou vencendo assim o primeiro tempo. No segundo tempo, nós fizemos as modificações, a equipe já melhorou bem, né? Lógico, saímos para fazer uma pressão mais à frente. Criamos, assim, algumas oportunidades, inclusive de pênalti, e infelizmente nós não traduzimos essa melhora nossa no segundo tempo em gols. Nós tivemos assim a chance do pênalti, tivemos outras chances também de cruzamento, de finalização, e como a gente estava jogando contra um time de qualidade, né? O espaço que você deixa, a desatenção que você tem, você acaba sofrendo gol. É time de qualidade que é o próximo adversário também, o Novo Horizontino, líder da competição. Mais uma vez vem aquela situação do pai contra o filho. Como trabalhar esse time para tentar uma vitória lá em Novo Horizonte? Olha, nós estamos tendo assim uma condição de conversar bastante com eles, né? Eu acho que é muito importante a gente apoiá-los, né? E tirar essa condições de não conseguir vencer hoje, agora é em casa, não é fora de casa, né? E tirar essa condição de que aqui dentro de casa realmente a gente tem que tirar proveito. Mas de acordo com o jogo que nós vamos ter, é um jogo do líder contra o líder, né? E vamos, logicamente, dar todo o apoio aos jogadores para que a gente consiga fazer um bom trabalho e um bom resultado. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Das 4 alterações que foram feitas hoje, uma tática do Everton Brito na saída do Ramon e as outras 3 no sistema defensivo. Quando há as alterações, e muitas delas no sistema defensivo, caracteriza um pouco da limitação do seu elenco, porque você não consegue taticamente também ter outra alternativa de alteração. E dessas alterações, a troca do Roca. O Roca, ele sentiu alguma coisa ou foi opção sua só mesmo? Obrigado. Não, o Roca, ele sentiu, começando por ele, né? A última pergunta. Começando pelo Heitor, ele teve um incômodo no jogo contra o Maceió no adutor. Né? Ele fez um tratamento, ele teve uma recuperação e deu sinal verde para a gente, né? Nós também conversamos bastante com o departamento médico e demos sinal verde para que ele pudesse jogar. Ele estava se sentindo bem. E ele sentiu, no primeiro tempo, ele sentiu o adutor. No intervalo, ele falou que estava aumentando a dor, né? Então nós o substituímos. A outra pergunta sobre o sistema defensivo. Das 4 alterações, eu acho assim, eu acho que não cabe agora responsabilizar, né? Às vezes é pela condição do desgaste, né, que nós estamos tendo, de viagem, e às vezes a gente pede para trocar. Hoje nós trocamos o Matheus porque ele não estava bem, estava meio preocupado, então nós resolvemos tirá-lo para colocar outro. O próprio Luiz Felipe também foi com cãibra, né? Inclusive o Sérgio também estava com cãibra, só que eu fui falando com ele e ele aguentou até o final.
mas ele estava dando um sinal que já queria sair, né? Então nós seguramos ele. Então foi só esse problema nosso. Boa noite, Nelsinho, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Sobre a parte defensiva também, você poderia explicar sobre a escolha do Risso, já que ele não vem fazendo boas partidas ultimamente e hoje comprometeu? Risso, o patrão? É isso. Bom, é o lateral que até há poucas partidas era o titular, né? E logicamente eu preferi pelo Heitor, né? E ele ficou no banco como uma segunda opção. Então eu acho que é um jogador que está aí à disposição, nessa posição principalmente, né? Então nós não temos assim nenhuma outra opção senão improvisar. Boa noite, Nelsinho. Rodolfo Santos, Web Rádio Morada do Som. Quero falar um pouquinho do sistema ofensivo. A Ponte, com a sua chegada, era um dos times que mais finalizava. Hoje a Ponte, a gente percebe que ela não tem tanta confiança para finalizar a bola, às vezes fica rodando na frente da área e às vezes parece que dá uma clareada do jogador. Você tem essa percepção, vendo de fora, que os jogadores estão sem confiança para achar o melhor chute, para achar a melhor finalização? Não é questão de confiança, é questão que nós perdemos um jogador que era a nossa referência na frente, que é o Gé, né? E nós não temos outro jogador com essa característica. Então o que acontecia? Havia uma preocupação dos zagueiros com o Gé, e a gente sobrava os espaços para outros jogadores que chegavam para finalizar ou para fazer o último passe. Então essa é o fato, né, que nós perdemos um jogador importante para nós ofensivamente e a gente está tendo essa dificuldade. Boa noite, Nelsinho, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. O Matheus Regis hoje chamou atenção fora da lista de relacionados. Queria saber se foi por opção técnica ou se ele sentiu alguma coisa nos últimos treinamentos. Não, foi por opção técnica. Eu acho que quando a gente não leva o jogador para o banco é porque nós temos jogadores melhor que ele para o momento. Nelsinho, aproveitando, até voltando naquele assunto que hoje você conseguiu pela primeira vez, foram 20 jogos seu antes, 20 escalações diferentes, hoje você conseguiu repetir a escalação que já tinha sido alterada no último jogo contra o CRB, você tinha feito 7 alterações. Queria que você falasse, você conseguiu repetir, mas o que não funcionou? Funcionou lá em Maceió e o que não funcionou aqui no Majestoso dessa escalação que você conseguiu repetir? Eu acho que em Maceió, né, nós fizemos um trabalho, né, uma organização, os 90 minutos, né? Principalmente os primeiros 45 minutos. Essa vez nós não conseguimos ter uma sequência no que vinham fazendo. Então nós tivemos, como eu já disse aqui, nós tivemos 15 minutos onde a equipe estava jogando tranquila. Só que o adversário, nós começamos a ter alguns erros e o adversário começou a ter um espaço maior para jogar. E aí acabou que a preocupação, né, era mais em marcar do que em jogar. E nós perdemos essa força ofensiva que nós estávamos tendo. Lá em Maceió nós tivemos uma organização onde nós exploramos praticamente 90 minutos os espaços que era deixado pelo adversário. Valeu, rapaziada. Obrigado a todos. Falou, gente. Valeu. Enfim, as respostas aí do nosso treinador, o Nelsinho Batista, falando que o time demonstrou aí um bom momento de jogo. Fala na entrevista aí, Carlos. Tá chato esse negócio de entrevista, né? Porque você não pode fazer 2 perguntas. O técnico, o time perdeu, tomou uma trauletada em campo, aí cada um faz uma pergunta e você depois não pode mais perguntar para o treinador. Por exemplo, a formação do banco de reservas hoje, né? Ele teria que explicar, né? Ele deixa fora Renato, Matheus Regis, todos os atacantes. E coloca Cauã, que estava entrando também, menino da base, que estava entrando bem. Que já não foi também para Alagoas. Então, mas aí ele pega... Matheus Regis também não foi. Então, mas aí ele pega... E o Cauã vinha bem entrando, cara. E aí ele pega e coloca e monta um banco de reservas com 3 laterais e 3 zagueiros. E deixa... E não leva atacantes. Aí essa frase do Nelsinho... Né? Ele já fez isso tinha o Iago e tinha o Everton Brito. Não, mas tem que ter mais, pô. Você tá jogando em casa.
Pra que você tem 3 zagueiros no banco se só 2 jogam? Segue aí, depois eu vou falar uma coisa que eu tô... Pra que 3 laterais? Que eu percebi no jogo hoje. Pra que 3 laterais se só tem 2 pra jogar? Então só aí já dava pra colocar mais 2 atacantes. Renato e Matheus Regis. Só aí já dava pra tocar mais 2 atacantes. Tira um zagueiro e tira um lateral. Desse que você levou. Dava pra colocar mais 2 atacantes. Você já imaginou se ele põe o Edson no jogo, cara? Ah, não. Aí era pra arrebentar com a torcida da Ponte Preta, né? Mas o Nelsinho precisa... ele precisa ser repreendido pela diretoria de futebol. Ele não pode fazer isso com... Por exemplo, ele não jogou... por exemplo, não falou do Elvis, né? Não falou também muito do Risso, né? Que enterrou o time. O Elvis enterrou o time porque não empatou, né? O Elvis teve 2 chances, perdeu as 2 chances, né? Uma de pênalti e uma sem goleiro, né? Enterrou o time, mas ele já falou, então não precisa eu aqui ficar repetindo. E o Risso também, tava 1-0, tinha 40 minutos, mas vai que, né? Vai que a Ponte conseguisse empatar o jogo. E aí ele enterra o time, né? Entrega a bola pro América, porque você falou assim, não sei não se a Ponte... A Ponte entregou o segundo gol pros caras, a Ponte deu o gol pro América. E aí ele vem e na resposta do cara, não, é opção minha. Tinha jogadores melhores para ficar no banco do que ele. Sim, senhor Nelson Batista Júnior, porque eu tenho um respeito enorme, tá estampado ali no estádio Moisés Lucarelli a sua foto hoje, a sua foto de 1969. Tenho um respeito enorme pelo senhor. Mas sim, tinha jogador melhor do que o Matheus Regis. Esses melhores são o Edson, o Nilson Júnior. Esses caras são melhores do que o Matheus Regis. Esses caras vão conseguir resolver o nosso problema, o time perdendo de 1-0. Precisa parar de fazer isso. O senhor já queimou o Hakim. O Hakim com o senhor a gente sabe que não joga. E queimou o Regis agora, né? Será que o Hakim é tão ruim assim? Cara, é sério mesmo, cara, que o Hakim é pior do que todos esses zagueiros que estão aí? E eu não vou colocar a culpa no Joilson, não vou colocar a culpa no Nilson Júnior e não vou colocar a culpa no Edson, porque eles não entraram no jogo. Mas será, é sério mesmo o que Joilson entrou. Não, mas assim, mas não comprometeu, né? Não. É sério mesmo que o Hakim é pior então do que o Joilson? É sério que o Hakim é pior do que o Sérgio Rafael? É sério que o Hakim é pior do que o Matheus Silva? Ok. É sério que o Matheus Regis é pior do que o Edson? Para perder a posição no banco de reservas? Tem que parar com isso. E olha, eu não tenho mais convicção que com o Nelsinho vai dar, né? Você não tem uma opinião formada? Não, eu conversaria com o Daniel Paulista primeiro. Sei. Se o Daniel Paulista desse o ok, amanhã eu agradeceria o Nelsinho. Dar uma placa, uma camisa de 69 para ele. Muito obrigado, até para ele não passar vergonha contra o Novo Horizontino. Cara, sabe que eu tô chegando a uma conclusão, eu não sei porque tá dando eco, acho que é meu fone que tá muito alto. Não, é o retorno do Bolacha ali. Ah, é porque eu tô perto, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá. Eu cheguei numa conclusão seguinte, ó. O goleiro não confia no sistema defensivo, o sistema defensivo não confia no goleiro. Aí o sistema defensivo, incluindo o goleiro, não confia no meio-campo, que também não confia no sistema defensivo. Aí o meio-campo não confia no ataque, que também não confia no meio-campo e também não confia no sistema defensivo. Quer dizer, ninguém confia em ninguém na Ponte Preta. O time da Ponte é um time sem confiança. E a comissão técnica já provou que não confia em muitos desses jogadores que ele coloca ou que eles põem no time titular, né? Tô chegando nessa conclusão. Agora, cara, contra o Novo Horizontino é possível, mas com esse futebol que jogou hoje contra o América, perde de goleada. Perde de goleada pro Novo Horizontino, sabe? E o jogo é fora. Fora a gente joga muito pior do que estamos jogando em casa. E olha que a gente não vence há 4 partidas. Ô, Bolacha, você prepara aí pra gente não, as em casa são 5 jogos. 4 derrotas e um empate. 4 derrotas. Seguidas. Eu falei, 4 derrotas. Não, mas você falou que a gente não vence. Não, nós não vencemos em casa já há 5 jogos. Direto. Então, o último ponto foi contra o Goiás, não sei nem se foi nesse mês aqui. Vamos ver. Foi contra rapidinho foi a gente descobre aqui, o time caiu de ponta cabeça. O time, entrando o time tá aqui, Marcelo, ó, vamos lá. Rapidinho eu queria mandar um abraço pra nossa aqui, audiência, eu queria agilizar o processo, porque eu quero ir embora, também tô pé da vida, cara. Eu tô de saco cheio hoje. Queria vamos ir embora, lá, o último ponto da Ponte foi contra o Goiás no dia 16 de agosto. Tá vendo? Que o Dodô empatou no finalzinho.
Daquele jeito também. O Marcos de Lemos, aqui de Boa Seabra, é uma boa opção. Só vou ler as mensagens, nem Carlos, nem o Wendel, nem eu vou comentar. Amélia Reste, um dia é o Edson, outro dia o Sérgio Rafael, outro dia Zé Mário, outro dia o Risso, outro dia o Elvis. Vamos acordar, o time falha muito. O time é fraco. Roberto César Santos, ultrapassado, acha que aqui é o Japão. Osmar Dangar, verdade, bem lembrado. O Cauã estava entrando bem mesmo e hoje sequer foi levado. O elenco é fraco, técnico sereno demais e pela escalação, montagem do banco, perdeu o elenco, tá dizendo o Silvio Seico. Edilson Roberto, Nelsinho deveria ter hombridade e sair fora. João Limiro Neto, essas falas do Nelsinho acabam com a equipe. Roberto César Santos, simples. É covarde e retranqueiro, Nelsinho. O Marcos de Lemos, caraca, como pode a Ponte com toda a tradição estar atrás de Novo Horizontino e do Mirassol? Tradição não dá ponto mais não, cara. Fosse assim, não então, joga... fosse assim, então, tá, não tem essa não, cara. Se não jogar bola, não adianta. O Santos aí, ó, não joga bola, não é líder no campeonato. Os caras são muito melhores que a gente. Cara. O Santos vai passear na Série B. Eu falei que eu não ia comentar. Em Amélia Reste, vamos ser realistas, o time é fraco, não tem milagre. Não, mas dá pra errar menos, Amélia. O Wilson Correia tá dizendo que o Matheus Regis está na geladeira. Risso, como adora dar vale gol, o Risso. Elvis, que displicência. Estou acompanhando a Ponte, sou de Minas e conheci um Ponte Pretano muito gente boa que já faleceu. Estou preocupado em casa, a Ponte tem que jogar melhor, o Marcos de Lemos. Se você tá preocupado que assim não dá muita bola pra Ponte, imagine quem é Ponte Pretano, velho. Coisa não tá feia, não tá boa não, coisa tá feia. O Nelsinho assistiu outro jogo, só pode, falando que o time jogou bem. Sou da época do Dicá, tá dizendo o Marcos. Não vamos falar de Dicá não, porque o Dicá não merece esse time de hoje. Essa diretoria é ultrapassada, treinador velho, Marco João Carvalho. Eu tentaria o Zago, tanto um contra o outro. O Osmar Dangar, meu Deus. Fábio Almeida, olha as declarações do Nelsinho, perdeu o elenco, porque ele expõe jogador na entrevista, pra mim o grupo não quer mais ele. Tudo para Nelsinho nas entrevistas é um time de qualidade, com todo respeito. Nelsinho, tchau. Se for time de qualidade, nós vamos perder para quase todo mundo. Caímos. Vamos perder para quase todo mundo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar as notas do jogo, então, jogador por jogador. Lembrando que no Futebol Interior, lá no site, o Carlos tem o blog dele e ele lá também gabarita os jogadores da Ponte. Vamos lá, então, bora soltar a vinheta aí para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então. Eu começo com o Marcelo, o Wendel para fazer a média. Pedro Rocha. 5. Média 5. Luiz Felipe. 4. 3. 3,5. Matheus Silva. 3. 3 de média. Sérgio Rafael. 2. 3. 2,5. Média. Heitor Roca. 5. 5 de média. E o Risso? 2. 1,5 para ele. No lugar do Matheus Silva entrou o Joilson. Deixa eu voltar aqui. 4. 3. 3,5. No lugar do Luiz Felipe entrou o João Gabriel. 4. Então vamos lá. Pedro Rocha 5 de média, Luiz Felipe 3,5, Matheus Silva, só para não perder aqui, tá? Matheus Silva 3, né? Sérgio Rafael 2,5, Heitor Roca 5, o João Gabriel 4, o Joilson 3,5 e o Risso 1,5. Anote aí, torcedor. 1,5 para o Risso, 2,5 para o Sérgio Rafael. Emerson Santos. 4. Emerson. 4. Ramon. 4. 3,5 média. Everton Brito entrou no lugar do Ramon. 3. Fez nada. 4. 3,5 média. E o Elvis, hein? 2. Cara, por tudo que ele fez pela Ponte Preta, né? O respeito que eu tenho pelo Elvis, eu acho que ele é um líder do grupo aí, mas não dá pra dar mais do que 2 hoje, não. Média 2. Mas não vai ser pior do que o Risso. Se ele faz o gol e faz o gol de pênalti, ia ser nota 7, 8, né? Mas fez, né? Teve oportunidade, né? Dodô. Pra mim, o melhor do time, cara. Vou dar 6 pra ele. 5. Pode perder em casa, cara. Não consigo dar nota maior que 5. Mas o Dodô fez... O Dodô, tirando todo mundo, tô com o Marcelo. A partida do Dodô foi sensacional. Aliás, faz tempo que ele veio jogando bem, hein? Gabriel Novaes. 4.
4. Média 4. Dodô média 5,5. Bom, aqui pelas notas, o pior então em campo, o Risso. 1,5. Depois o Elvis. É bem o que aconteceu. Você não vai no jogo. pedir pra gente gabaritar o treinador? Vou agora. Nelsinho Batista. 0. Não vou dar 0 pra ele não, mas não ia passar de ano com a média que eu vou dar pra ele. Não. 4. Eu média 2 e a minha média mais ou menos no blog vai ficar mais ou menos por isso. O Coral não tá muito errado não. É que o time do primeiro tempo não dava para reclamar. O problema por isso que eu não vou dar, por isso que eu não dei uma nota pior para ele. Mas os meus questionamentos são pelas escolhas, né? Pelas escolhas. Apesar do nosso comentarista aqui falar que o time melhorou no segundo tempo e também o comentarista acho que não está errado, porque por exemplo no primeiro tempo a gente só teve uma chance clara de gol. No segundo tempo tivemos umas 4, que eu me lembro aqui. Teve aquele lance do Pedrão, depois teve aquelas 2 no mesmo lance do Elvis, do Gabriel Novaes. Foram 3. Teve o pênalti. 2 chutes do Pedrão, como é que foi mesmo? Do Pedrão ele dá a bola pro Everton Brito. E o Everton Brito joga na área. Eu acho que até é o mesmo lance do Elvis com o Gabriel Novaes. Porque começa num lance do Pedrão, num ataque do América. Por isso que eu falo que a Ponte jogou pra empatar em casa, jogou no contra-ataque e não conseguiu. Esse lance do Elvis, o Elvis a Ponte teve 3 chances num lance só. Então. 2 defesas do Elias e o Marlon tirou a bola do Elvis, mas era só ter virado o pé. Onde ele bateu o pênalti era para ele ter tocado aquela bola, ele tentou tocar no canto. E o pênalti era para ele ter batido no outro canto. Né? Pelo menos mais forte, né? Sim, né? Ele telegrafou, bateu muito fraco. O Elvis está sem força. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. E tinha gente na live falando aí que o Elvis não estava conseguindo cobrar escanteio direito. O Elvis está sem força. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar aqui. Os escanteios, que precisa ser visto também. Os escanteios do Elvis já não são mais aqueles mesmos escanteios. Mas, então, eu acho que a nota aqui até ficou legal, porque no primeiro tempo não dava para criticar o técnico. Porque ele manteve o time que ganhou contra o CRB. Sim. Né? Mas as escolhas dele, o Heitor, tá bom, ele tirou o Heitor porque o Heitor sentiu, ok, mas tinha que ter colocado o Igor Inocêncio, né? Que perdeu espaço com ele, tá? Perdeu espaço Pode ser que recupere agora contra o Novo Horizontino, né? E dá até medo de perguntar do Igor também, pra ele não dar uma resposta parecida com o que ele deu do Aquino Aquino do cara Regis, também, né? E aí então, porque ele vai queimando, ele vai eliminando. Tem hora né? que é melhor nem parece, eu não sei quem é o apresentador do Big Brother agora, mas parece o apresentador Tadeu Schmidt. O Tadeu Schmidt, que é bom, hein? Gosto dele. Vai eliminando, né? Eliminando os caras assim. Ó, por essa e outros que eu falo que ele não tem mais o grupo na mão. Cara, eu vou... A gente tem que seguir aqui, é o Marcelo que tá comandando. Sério, eu não acho normal um jogador sair direto pro vestiário. Tudo bem, jogou mal. Não, isso acontece. Isso acontece. Acontece com o Renato Gaúcho, acontece de monte isso aí. Isso acontece. Também que lá também acho que não dá não muito. Quer dizer... E olha que o Nelsinho gosta do Matheus Silva, hein? Sim, já é líder do time e tudo. E o Igor Inocente chegou a ser capitão, cara. Capitão do time, líder do time também. Mas cara, eu juro por Deus, eu se sou o Marco Eberlin, antes de falar com o Nelsinho, eu conversaria com o Daniel Paulista. Converse com o Daniel Paulista. Cara, toma cuidado com o que você vai trazer também. Não vai fazer igual o Paysandu, né? Não vai fazer igual o Paysandu. Mas toma cuidado com o que você vai trazer. Porque para demitir o que tá aí. Mas eu juro por Deus, cara, é segunda-feira o jogo. Até para poupar o Nelsinho dessa vergonha, que se continuar com esse futebol dele aí, esse futebol que ele tá apresentando aí, o filho dele vai ter que bater chinelada no time dele. Vai devolver a derrota. Não, mas e o pior é com juros e correção monetária. Né? E aqueles juros lá da década de 90, antes do Plano Real, né? Que era, eu lembro que eu trabalhava, que meu pai tinha um supermercado, a gente comprava, por exemplo, o açúcar na parte da manhã e colocava um preço no açúcar. Você vendeu o açúcar à tarde, no outro dia você não conseguia comprar. Né? Me parece que é isso que está esperando a gente. Média 2 do técnico Nelson Batista. E a arbitragem, comentaristas? Foi boa, a arbitragem foi boa. Para mim, nota 7 para arbitragem. 7 também. Boa, então. As notas do jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Vai, parceiro. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem.
Deixa eu mandar mais abraços aqui. Daqui a pouco a ficha técnica do jogo. A gente vai fazer também o comentário. Tem o destaque final do Wendel Coral, do Pedro Lino, né? Tivemos algumas confusões na saída dos torcedores, né? Mas o público da Ponte Preta também no Majestoso vai caindo a cada rodada, porque o time vai apresentando também um futebol que vai caindo a cada rodada. Bom dia, Corsato. Só acho que o futebol campineiro vivendo de passado e as duas equipes não dá. Nem razoável. Marcos Lemos está dizendo Vero, 0 para todos, inclusive para o Nelsinho, Roberto César Santos. CRB empatou em Ribeirão. Vocês perceberam que nessas horas de ameaças de rebaixamento tem que trocar o técnico ou morrer abraçado com o técnico? O Osmar Dangar, eu não entendi o que você quis dizer aqui, Marcos. Osmar Dangar, deixa eu ler de novo a mensagem do Marcos. CRB empatou em Ribeirão, vírgula. Vocês perceberam que nessas horas de ameaças de rebaixamento tem que trocar o técnico? Ele tá pedindo para trocar o técnico. Ou morrer abraçado com o técnico? Se não trocar o técnico, ele tá dizendo que vai cair. E eu acho que o Marcos tem razão. Osmar Dangar. Batata, esse é o grande problema crônico das duas equipes de Campinas. Viver do passado, das glórias do passado e esquecerem de evoluir. O Marcos João Carvalho diz, Dodô não perde pênalti. O Dodô nota 9 pro Lemos Matozinho. Batata Ponte Preta, responde que é bem por aí mesmo. Carlos Lemos Matozinho. Gabriel, nota 9. Eu não dou nota 9 pro time que perde em casa, não, viu? Não. Mas eu respeito a nota de vocês, senhores. Marcos de Lemos, os times estão virando SAF e Profissa. Não significa que é SAF que vai dar certo, tá? José Maduro, 0 pro time, treinador, diretoria. Carlos Lemos Matozinho, restante nota 2. Ponte Preta, na verdade, como o Matozinho deu 9 pro Gabriel e pro Dodô, restante nota 2. Batata Ponte Preta, na verdade, como as duas diretorias conseguem ser amadoras e se superam em montar time ruim. O treinador, o Matozinho, deu nota 0. Campinas tem condição pacas, está dizendo Marcos de Lemos. Com esses zagueiros na Série B fraquíssimos, o melhor não joga. Qual é o melhor, na sua opinião, Matozinho? É o Hakim? Se for o melhor zagueiro que a Ponte tem, o Hakim, nós estamos na água, hein? Não, mas nós estamos na água já com esses. Não, mas se o melhor zagueiro que a Ponte tem é o Hakim, nós estamos na água. Eu quero mais uma vez aqui, eu quero dar a mão à palmatória e falar uma coisa aqui pra você. Baseado em que você fala isso do Hakim, cara? O Hakim, eu vou dizer aqui de novo, não é possível que não é possível que está todo mundo errado e poucas pessoas estão certas. Mas não é possível com um cara que marca o Vargas. O Vargas joga em que time no futebol brasileiro? Atlético. Mineiro. Que série que tá o Atlético? Em nenhum momento, eu agora sou obrigado a dizer aqui, esse monte de zagueirada da Ponte, esse monte de zagueirada aí, enfrentou um atacante igual o Vargas. Em nenhum momento. Em nenhum momento. E o Hakim joga contra o Vargas. O time dele ganha do Vargas. Joga contra no Atlético, tá? Não interessa, mas tá lá na Série A. É titular da seleção do Chile. Libertadores ainda. É titular da seleção do Chile. Mas é reserva no Atlético. Não interessa, Marcelo. Mas o cara é titular da seleção do Chile. E o Hakim é capitão da seleção da Bolívia. Vem de 2 vitórias. E cara, nada. E eu tô dizendo aqui, não é por isso que a Ponte tá perdendo, mas é pelas escolhas do nosso treinador. Por que o Edson joga ou tem vaga no banco de reservas e o Hakim não tem? O que o Hakim precisa fazer menos do que o Edson para ter vaga no banco de reservas? O que o Hakim precisa fazer menos que o Nilson Júnior, que entrou contra o Ituano e também foi uma água de salsicha? E entregou gol para os caras. O que o Hakim precisa fazer não é nem mais, menos do que o Nilson Júnior para ser aproveitado nesse time? Essa é a minha pergunta. Muito bem, Amélia Reste, nem o Hakim vai salvar esse time, o time é bem fraco. Esse Vargas come e dorme no Atlético, tá dizendo o Marcos. O Batata... mas joga menos do que esses atacantes do América hoje aqui em campo? Por que não espelhar no Mirassol e no Novo Horizontino? Já falo isso há muito tempo. Diretorias amadoras, tá dizendo Batata? Então, Batata... Assim... falar é fácil, né, Batata? Hoje... Falar é fácil. A Ponte está tentando. Você pega o Novo Horizontino que tem 20 anos, porque esse Novo Horizontino aí, se for ver mesmo, não é nem o Novo Horizontino vice-campeão com o Nelsinho. Não. É outro time, é outro CNPJ, é outra coisa. E o Mirassol é um time novo, cara. A Ponte é um time que deve milhões. Se a Ponte tivesse hoje de verba 30 milhões por mês,
A Ponte não conseguia pagar todas as dívidas. A Ponte está com o estádio penhorado. Isso não é desculpa para montar esse time porcaria que montaram aí. Eu entendo. Não é desculpa. Não é desculpa para montar essa meba de time aí. Mas não dá para espelhar Novo Horizontino e Mirassol. Por quê? Porque eles não têm dívidas. Aquela dívida daquele Novo Horizontino faliu. Aquele CNPJ foi embora. É um time que começou do zero com a família de Biasi que tem dinheiro. E o Mirassol é um time zerado, é um time novo, que tem uma infraestrutura de dar inveja para time grande, amigo. É isso, muito bem. Então, ó, agradecendo todo mundo aqui, se a gente for falar, é claro que o torcedor da Ponte tá pé da vida, mas a Ponte perde mais uma em casa, segue a saga da Ponte Preta, e olha, a Ponte perde, a gente fala aqui quase toda rodada, a Ponte perde, a Ponte não ganha, a Ponte perde, a Ponte não ganha, e ainda a gente não entrou nenhuma vez na zona do rebaixamento. Tem uma frase do Arthur Eugênio, e ele nessa ele foi preciso, é mais difícil cair do que subir. Muito bem, vamos fazer o seguinte, então vamos com a ficha técnica do jogo, Carlos? A gente tem intervalo para pagar? Acho que não, né? Não tem não, já pagamos o intervalo já pagamos. Então vamos para a ficha técnica do jogo, porque a gente tem 10 minutinhos para fechar a jornada, hein? 10 minutinhos para fechar a jornada, solta a vinheta aí, Bolacha! Ficha técnica do jogo. Mais uma derrota da Ponte, 5 jogos em casa, 4 derrotas e 1 empate. 15 pontos, 1 ponto a Ponte fez, menos de 10%, né? E aí, por muito pouco, né? Treinadores anteriores foram demitidos, né? Não estou pedindo a cabeça do treinador não, mas acho que está na hora também de começar a fazer uma cócega no treinador. Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe depois João Gabriel, Matheus Silva depois Joilson, Sérgio Rafael, Heitor Roca depois Risso, que foi expulso. Deu um gol pro América, né? E foi expulso. Quase machucou o Juninho, que eu gosto demais dele, né? Esqueceu que o cara é companheiro de trabalho dele. Por mim, o Risso não joga mais pela Ponte Preta. Obrigado. Pode até mandar de volta lá para a Argentina. Emerson Santos, Emerson Ramon, depois Everton Brito e Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. O pobre time da Ponte Preta. O América, do Lisca, Elias, Matheus Henrique, Éder, Lucão e Marlon. Ale, Fer Elizari, depois o Moisés. Ale, depois o Alisson, né? Não, Juninho, depois o Alisson, Rodriguinho, depois o Felipe Amaral, Adson, depois o Fabinho, Brenner, depois o Jonatas, que acabou fazendo o gol. O Adson fez no primeiro tempo, o Jonatas fez no segundo tempo, Nelsinho Batista, o treinador, Jonathan da Ponte, Lisca, treinador do América, Jonathan Benkenstein Pinheiro, árbitro do jogo, boa arbitragem do Rio Grande do Sul, auxiliar 1, Thiago Augusto Diel, do Rio Grande do Sul também, Fabiano da Silva Ramírez, do Espírito Santo, auxiliar 2, o VAR, Daniel Nobre Bins. Perfeito o VAR hoje, perfeito, uma das melhores arbitragens que eu vi em jogos da Ponte Preta. Público total 3.229, renda 64.080, derrota da Ponte para cima do América, a Ponte 0, América 2, 28ª rodada, Série B, Brasileirão. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tem destaque final do Pedro Lino, tem destaque final do meu repórter, o Wendel Coral. Se possível, ô Bolacha, vamos soltar o Pedro Lino, né, com destaque final, ele que foi o nosso enviado especial lá, para mais uma noitada de majestoso, mais uma noitada de derrota, né, da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro Série B. Fala aí, PL, fala Pedro Lino. Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos da transmissão. A Macaca foi derrotada dentro de casa por 2-0 para o América Mineiro, ao som de vaias, bombas e rojão. Os gols do América foi marcado por Adson e Jonatas. O Jonatas, que foi artilheiro do Atlético na Série C e foi para o Coelho jogar a Série B. Com a derrota, a Macaca está na 13ª colocação com 32 pontos. E o próximo jogo é na segunda-feira contra o Novo Horizontino às 9 horas da noite no Jorjão. A Macaca que precisa vencer para fugir do fantasma da zona de rebaixamento. Eu, Pedro Lino, estive aqui no estádio Moisés Lucarelli. Estarei na próxima transmissão. Abraço, valeu! Tá certo, Pedro Lino então com seu destaque aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Agora o Wendel Coral, a sua participação, seu destaque final nesse
jogo da Ponte Preta, mais uma noitada de macaca e mais uma derrota da Ponte, Coral. Valeu, Marcelo. A Ponte que amplia agora o jejum de vitórias dentro do Majestoso. São 5 jogos sem saber o que é vencer, com empate e 4 derrotas consecutivas. Além disso, a Ponte segue sem conseguir ainda 2 triunfos consecutivos nessa Série B, já que venceu o SEC B em Alagoas, mas hoje foi derrotada em casa para a equipe do América Mineiro. A Ponte não perde nenhum jogador por suspensão para a próxima partida e vive a expectativa de, quem sabe, novidades na lista de relacionados a trabalhar durante a semana pelo técnico Nelsinho Batista. Próximo jogo, como já disse o Pedro, apenas na segunda-feira, dia 30 de setembro, a partir das 9 horas, no Jorge Ismael de Biase contra o líder Grêmio Novo Horizontino. Macaca, independentemente dos resultados da 29ª rodada, não entra na zona de rebaixamento, porque o Brusque, que hoje tem 29, tem 6 vitórias. E a Ponte, que é a 13ª, tem 8 vitórias. Também se o Brusque vença e a Ponte perca, e também com os tropeços ali de Chape, Botafogo e Paysandu, a Ponte na próxima rodada não vai entrar no Z4, mas pode ficar ainda mais perto se perder para o Grêmio Novo Horizontino. E é bom pensar até em saldo, né? O saldo atual da Ponte é de -8, já que marcou 30 gols, sofreu 38, tem tomado muitos gols ao longo das últimas rodadas. Fato é que a Ponte precisa melhorar, porque não sai do retrovisor a zona da degola, viu, Marcelo? Sempre um prazer estar ao seu lado do Carlos, Pedrolino, também do Eduardo Bolacha. A Ponte que tem praticamente uma semana de treinos até voltar a atuar. Por outro lado, só para passar também a informação do América Mineiro, colou de vez no G4. O América foi a 44 pontos na 6ª posição, está a 2 de distância para o Mirassol, que termina, né, que abre o G4, aliás, com 46 pontos ganhos até aqui. Próxima rodada, o América pega ninguém mais, ninguém menos do que o CRB em Alagoas, confronto de extremos, né? O CRB precisando vencer para sair da vice-lanterna e, quem sabe, da zona de rebaixamento, enquanto o América busca entrar no G4 da competição. Boa semana, Marcelo, se Deus quiser até segunda, forte abraço e até a próxima. Esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Segunda-feira tem mais futebol de Ponte Preta e Guarani. A gente estará aqui para contar essa história. 00:26, podemos, ô Bolacha, fazer os comentários finais? Podemos, então, vamos com o comentário final. O Carlos sempre abrindo aí o comentário final, né? Para as nossas redes sociais, YouTube e Instagram, começando com a compilação de comentário final aqui na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior, pro YouTube. Agora, o comentário final. Transmiti mais uma derrota da Ponte em casa. Desta vez, quem levou a melhor foi o Coelho, o América. 2 para o América, 0 para a Ponte. Pobre futebol da Ponte Preta, que não vence em casa já há 5 jogos. 1 ponto em 5 partidas. Cadê o futebol da Ponte Preta, hein, Marcelo? Tá difícil de encontrar. A Ponte não joga bem já há algum tempo. Tem alguns espasmos nos jogos, né? No primeiro tempo, por exemplo, no jogo que a gente transmitiu a vitória do América e a derrota da Ponte. Primeiro tempo, 5 minutinhos de bom futebol. Depois o time se perdeu. No segundo tempo, até que o time não voltou mal, conseguiu dar uma equilibrada com o América. Teve chances até de empatar o jogo, mas quando o Elvis perdeu o pênalti, o time caiu de ponta cabeça, teve jogador expulso. Vitória mais do que merecida do Coelho, viu, Carlos? Ponte que volta a campo na próxima segunda-feira contra o Novo Horizontino, que é só líder do campeonato. A Ponte Preta precisa dos 3 pontos para ficar longe aí do Z4 desta Série B do Campeonato Brasileiro. Comentário final. Muito bem, a gente vai fazer agora mais um comentário final, agora o último para o Instagram, mas deixa eu mandar um abraço aqui para Renata Dalgalo, que ela mandou no chat aqui. Foi difícil para sair do estádio hoje. O bicho pegou lá no Majestoso. Quando a Ponte perde, realmente a situação não é legal, né? Isso a gente é porque já conhece. Só tinha 3 mil pagantes. E a cada jogo em casa o público tá caindo, tá? Atenção, diretoria da Ponte. É perigoso a gente terminar o campeonato com 1.000 torcedores no estádio, hein? Com público ralé aí, com público menor do que... Bom, deixa eu só lembrar aqui, a diretoria da Ponte, né? Se vocês não vão fazer nada, né, para melhorar esse futebol aí, quando eu falo na comissão técnica, né? Dá um jeito de ajudar o torcedor, tá? Diminui o preço desse ingresso aí para ver se vai um pouquinho mais de gente, tá? Não sei se ia resolver muita coisa, não. Vamos para mais um comentário final, Bolacha. O último comentário final aqui na Valinhos FM e também no portal Futebol Interior. Esse vai para o Instagram.
Agora, o comentário final. Transmitimos a derrota da Ponte, 2-0 no estádio Moisés do Carelli para a equipe do América. Pobre futebol da Macaca, resultado mais que justo, né, Marcelo? O time não vem jogando bem, o América jogou o suficiente para vencer a Ponte Preta por 2-0. A Ponte teve um pênalti que o Elvis não conseguiu converter, teve até chance de empatar o jogo quando estava 1-0, mas depois que tomou o segundo gol, o time caiu de novo de ponta cabeça. A vitória merecida do Coelho. É isso, comentário final de Ponte 0, América 2. Comentário final. Já era, 00:29 para restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil. Carlos, tchau. Vambora, né, Marcelo? Mais uma trauletada em casa, já deu. Olha, cara, torcer pra Ponte é maravilhoso, mas ultimamente, nos últimos anos, quando a Ponte joga, vou falar uma coisa pra você, coisa doída e sofrida. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Até a próxima, se Deus quiser, que será segunda-feira, pra Novo Horizontino e Ponte. Tchau. É isso, segunda-feira então tem mais pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. 00:30, agradecendo a rapaziada da Valinhos FM, a restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, concessionária Sim, a você internauta que ficou com a gente até agora aqui na live, valeu, obrigado pelo carinho, você que tá ouvindo em 87.9, ao Bolacha que esteve na técnica, na jornada 2 dos canais Futebol Interior, na terça-feira já estamos na quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, ao lado de Wendel Coral, Pedro Lino e Carlos Corsato, trouxemos a vitória do Coelho, que está encostando no G4, e a derrota da Ponte Preta, mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B, a Macaca também. Futebol, ladeira abaixo na competição, o time sem confiança, a comissão técnica também. Que Deus nos ajude na sequência do campeonato. Para você, uma excelente madrugada, que essa quarta-feira seja, viu? A melhor quarta-feira da sua vida. Uma quarta-feira como nós aqui dos canais Futebol Interior, maravilhosos, né? Então uma quarta-feira maravilhosa para você que tá aí do outro lado. Valeu, gente! Um grande abraço e até a próxima. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.